1260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você já sabe, é com B de Bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva nesta noite fria, 13 graus em Campinas. 11 de maio de 2026, a bola rola já no Paraná, no norte do estado paranaense. Estádio William Davis, na cidade de Maringá, para Maringá e Guarani. Time da casa ocupando a 7ª colocação com 9 pontos, ou seja, dentro do G8, pegando o Guarani, que iniciou a rodada no G8, o grupo dos 8 times que avançam à próxima fase da Série C, mas com os resultados acabou saindo. Mas uma vitória, além de passar o próprio adversário, faz com que o Bugre Campineiro, que ainda não perdeu, está invicto na competição, volte para o G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. É este o jogo, 8 da noite, a bola rola, tem Maringá e Guarani. É a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no dial, no FM, em 85,7, na faixa estendida no FM. Também através dos nossos aplicativos. Tem o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o Band Play, demais aplicativos para você ter o futebol na palma da sua mão. Além, é claro, do nosso canal no YouTube. Para você que já está ligado no YouTube, na nossa live, já tem imagens da nossa equipe. Claro que do jogo não, mas da nossa equipe, dos bastidores. Você tem todos os detalhes. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você também pode participar e interagir conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat. Pode também enviar este link para os grupos de WhatsApp, você encaminha e aí a gente vai ter um engajamento ainda maior para a transmissão do jogo de hoje. Maringá e Guarani, 8 da noite, a bola rola nesta segunda-feira. 2 jogos fechando esta 6ª rodada da competição. Competição de 19 rodadas. Ao final das 19 rodadas, os 8 primeiros avançam, os 2 últimos serão rebaixados. E hoje, a Rádio Bandeirantes Campinas lado a lado com o Bugrão, com esta camisa forte e pesada, esta camisa campeã brasileira. Quem vai em busca do acesso, vai em busca de mais um título nacional e tem o desafio fora de casa diante do time paranaense. Você ligado na Bandeirantes Campinas para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Você encontra produtos Seara, toda a linha no Iga Atacado. De Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você.
Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. E KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam. E emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje com a galera bugrina, que vai torcer para mais uma vitória do Bugrão. Nono colocado com 9 pontos, são 2 vitórias, 3 empates, o time ainda não perdeu e o torcedor sabe que hoje o jogo não é fácil não, mas tem tudo o Guarani para conquistar um grande resultado. Venceu na última rodada, venceu em casa o Santa Cruz no finalzinho por 1-0 e quer mais uma vitória na competição para voltar ao G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. E a partir de agora girando com o nosso timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva Bandeirantes nesta noite de segunda-feira. Alô, alô, Breno Beretta, as últimas do Bugrão, um grande forte abraço para você. Boa noite, Bebê. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Bolles. Um abraço pra você também. Boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani que tá definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Vai ter 2 novidades com relação ao time que iniciou o jogo diante do Santa Cruz. No meio-campo, William Farias, no treino do último sábado, melhor dizendo, ele teve uma contusão no joelho, ele fica de fora, não viajou. O Emerson, recuperado de um edema muscular, ele foi poupado para o jogo de hoje. Já está treinando, mas está desgastado da parte muscular e foi poupado. Com isso, as novidades do time. Natan vai como primeiro volante e a outra novidade do time bugrino será o Renan Castro. Natan como primeiro volante, o Renan Castro na lateral esquerda. O objetivo, é claro, somar pontos diante do Maringá, Boles. E como chega o time paranaense, o Dogão, o Maringá Futebol Clube para este jogo, bebê? O técnico Moisés Egert quer somar os pontos dentro de casa. O time que está bem na competição e quer, é claro, essa vitória diante do Guarani. O Gabriel Travassos, zagueiro que estava suspenso, está retornando hoje para o time titular, confirmado pelo Moisés Egert. Ele que não terá o Guipira, que foi expulso diante da Itabaiana, cumpre suspensão, então o Guipira tá fora do jogo de hoje, Boles. Aliás, é o capitão do time do Maringá, o Guipira, aquele mesmo que é aqui da região, que passou pela Ponte Preta. Hoje é desfalque no time paranaense. 8 da noite, a bola rola em Maringá. Tem Maringá e Guarani, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a análise do jogo será dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você que já esteve lá dentro e conhece o riscado e a sua expectativa para o jogo. Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Um grande abraço para você, um abraço mais do que especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante para o Guarani, né? Você vê, a rodada está terminando, o Guarani está fora do G8, que é o primeiro objetivo, claro e óbvio. O Guarani tem algumas mudanças, né? Alguns jogadores contundidos. Ele mantém o Maranhão no ataque, aí eu já não concordo, né? Não é o que eu faria. E eu gosto da presença do Natan Melo, a volta desse jogador, que para mim, de qualidade técnica no meio de campo, é o melhor que o Guarani tem. Claro, a gente tem que ver, tá fora há algum tempo, né? Tá voltando ao time titular, ele é muito bom tecnicamente e provavelmente o Guarani vai ter uma saída de bola melhor. Agora, a gente precisa ver qual Guarani nós vamos ver hoje, né? Porque o Guarani, apesar de conquistar os resultados, não vem jogando bem. Tomara que hoje, Boles, conquiste um bom resultado, mas claro, apresente um futebol convincente. É isso, o destaque de Gleger Zorzin, comentarista Bandeirantes. E agora também a expectativa do comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, de Tigerman, o fera da opinião, o Tigrão na área, com a sua expectativa neste pré-jogo para Maringá e Guarani. Fala, Tigrão, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Tiger.
Boa noite, boa noite. Boa noite, Boles. Um grande abraço a você também, um abraço aos amigos da jornada esportiva gigantesca da Bandeirantes. Jogaço de bola, hein? 2 times bem posicionados, 2 times que têm o mesmo número de pontos ganhos. E me chama a atenção um número aqui interessantíssimo, rapaz. Você sabe que o Maringá, ele está à frente do Guarani porque tem uma vitória a mais. Ele tem 3 e o Guarani tem 2, né? Mas o saldo de gols do Guarani, mesmo o Guarani tendo marcado até agora só 7 gols, é de 3, porque marcou 7 e tomou 4. E o saldo do Maringá é inferior ao do Guarani, mesmo o Maringá já tendo feito 13 gols contra 7 do Guarani. Mas em compensação tomou 12. Então o Maringá é ofensivo, gosta de fazer, mas não tem medo de tomar. Toma muito. Então o Guarani pode explorar essa vulnerabilidade de um time que jogando em casa bate para cima, mas que deixa as costas, em regra, descobertas. Tomou em 5 jogos 12 gols. Em compensação, fez 13. Prenúncio então de um jogo aberto, legal, ofensivo, e que o Guarani jogue com muita inteligência e muita entrega. É fundamental, imprescindível que o Guarani faça pelo menos 1 ponto no norte do Paraná, daqui a pouquinho no confronto interestadual na linda cidade de Maringá. É isso, destaque do Tigrão, também do Cleger Sorzin. Estou aguardando a sua participação no YouTube da Rádio Bandeirantes. Não esqueça, deixe o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. 8 da noite, a bola rola já já. Tem Maringá e Guarani para você aqui na Rádio Bandeirantes com a marca, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Não é isso, Edu Pinheiro que vem chegando com seu destaque no plantão nesta noite fria, gelada em Campinas, para Maringá e Guarani, para os demais resultados do Brasil. Alô, Edu, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Eduzão. Fala, Boles, meu grande amigo. Uma honra ser o seu plantão bico fino de Piracicaba, hein? Bom, homem bom de microfone, bom de na TV, no rádio. O Boles explodindo espetacular pela ponta esquerda. Olha, Inter de Limeira e Santa Cruz é o outro jogo da Série C. 20 horas estaremos acompanhando em Forão da Inter do Matheus Costa. Olha, a Série C, final de semana foi assim, ó. Itabaiana 0, Floresta 0, Paysandu 2, Anápolis 1, Maranhão 3, Botafogo da Paraíba 1, Volta Redonda 0, Ferroviária 0, Barra 0, Caxias 0, Amazonas 0, Figueirense 1, Ituano 1, Confiança 0 e Brusque 3, Ipiranga 0. No comando, Paysandu lidera com 14, em segundo Brusque 14, em terceiro Amazonas com 13. Eu paro por aqui. As principais colocações. O Guarani nesse momento é 9º colocado com 9. Um empate, se vencer, entra no G8. Se empatar, vai depender da Inter de Limeira. A Inter não pode ganhar se o Guarani empatar. Se empatar, o Guarani ganha a Inter, o Guarani continua fora do G8. Bom, meus amigos, é o seguinte, o Boles, é o seguinte, ó, terça, quarta e quinta, o papo vai ser Copa do Brasil. Terça, quarta e quinta é Copa do... Para tudo! É Copa do Brasil, quinta fase, jogo da volta, valendo vaga na oitavas de final. A situação mais confortável é do Palmeiras, que joga quarta-feira no Estádio do Café em Londrina contra o Jacuipense. Jacuipense é da Bahia, mas vendeu o mando para Londrina. O Palmeiras fez 3-0 no jogo de ida. Situação confortável do Vasco. O Vasco na quarta recebe o Paysandu, só que lá em Belém já foi 2-0 pro Vasco. E também do Remo, incrível! O Remo em Salvador ganhou de 3-1 do Bahia. O Remo na quarta recebe no Mangueirão o Bahia e tá com 3-1 no placar. Situação muito boa. O São Paulo pegou o Juventude quarta lá em Caxias, 1-0 pro São Paulo no Morumbi. O Corinthians pegou Barra lá em Santa Catarina, foi 1-0 para o Corinthians. Situação boa também do Timão, hein? Vamos lá, equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. São Paulo vai em frente com um trabalho
inovação, ousadia e a força do PSD. O governador Tarcísio pôs em ação centenas de programas e obras que vão trazer um futuro de ainda maior desenvolvimento, oportunidades e prosperidade para todos os paulistas, porque governo que arregaça as mangas, trabalha e faz acontecer. Governo de São Paulo e PSD, uma parceria que leva São Paulo adiante. Venha para o PSD. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz ao PL. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. São Paulo vai em frente com trabalho, inovação, ousadia e a força do PSD. O governador Tarcísio pôs em ação centenas de programas e obras que vão trazer um futuro de ainda maior desenvolvimento, oportunidades e prosperidade para todos os paulistas, porque governo que arregaça as mangas, trabalha e faz acontecer. Governo de São Paulo e PSD, uma parceria que leva São Paulo adiante. Venha para o PSD. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz ao PL. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. São Paulo vai em frente com trabalho, inovação, ousadia e a força do PSD. O governador Tarcísio pôs em ação centenas de programas e obras que vão trazer um futuro de ainda maior desenvolvimento, oportunidades e prosperidade para todos os paulistas, porque governo que arregaça as mangas, trabalha e faz acontecer. Governo de São Paulo e PSD, uma parceria que leva São Paulo adiante. Venha para o PSD. Vem
cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz ao PL. Bandeirantes, Leandro Bolis. Tá registrado. O torcedor bugrino quer que seja registrado pelo menos um golzinho do Bugrão na noite de segunda-feira. Palco do jogo, estádio William Davis, na cidade de Maringá. Público pequeno, o estádio é grande, né? Fica num complexo, é um complexo regional, estádio William Davis, no qual tem ainda um ginásio, tem piscina, tem também aí uma pista de ciclismo, enfim, é um complexo onde está localizado a Casa do Maringá Futebol Clube, que encara o Guarani. Duelo de dois times bem posicionados. O Guarani, apesar de não estar nesse momento no G8, iniciou a rodada entre os 8 melhores, ainda não perdeu, pega justamente o Maringá, que tem 3 vitórias. O Maringá não empatou, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas na competição. E sem perder tempo, direto e reto, 7h52, daqui a 8 minutos a bola rola no Paraná, com a galera bugrina marcando presença, encarando o frio do norte do Paraná, assim como está frio aqui no estado de São Paulo. Breno Beretta vem chegando para escalar os times e chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Avante, avante, meu bugre, com fibra e Destemol. A cada nova jornada, Guarani. Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando, tentando manter a invencibilidade na Série C do Brasileiro e em busca de mais uma vitória. Vai a campo todo de branco, com Kaique França, o goleiro número 1, capitão do time hoje. Ian, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Maurício Antônio com a 13. Jonathan, número 4. Na esquerda, Renan Castro, meia dúzia. No meio campo, Natan com a 8. Carlos Eduardo com a 15. Cachoeira, 21. E João Paulo com a 10. No ataque, Herbert veste a 11. E Maranhão, ex-jogador do Maringá, camisa 19. No banco, à disposição de Hélio Cizenando, Matheus Klaus, 12. Rafael Donato, 5. Rafael, 3. 16, Cauã Jesus, 18, Isaac, 20, Diego Torres, 23, Rafael Freitas, 7, Guilherme Parede, 17, Mirandinha e 9 para Luca. Maringá, 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 tricolor és campeão. É o Maringá, dono da casa, definido e escalado pelo técnico Moisés Egert. 25, Guilherme Neto, goleiro. John, camisa 18, 32 para Tavares e 3 para Travassos. 23, Paulinho, 5, Kelvin, ex-jogador do Guarani, 8, Adeilson, 28, Bonifácio. No ataque, Negueba, número 7, 11, Danielzinho e 99 para Calito. No banco, à disposição de Moisés Egert, Romário, 12, 2, Gabriel, 14, Felipe, 15, Nationeira, 17, Iago Santana, 20, Bruno Cheron, 21, Ronald Camarão, 26, Wallace, 29, Raí Natalino, 37, Rian, 77, Rafa e 9 para Giovanni Gomes. Arbitragem do jogo.
O árbitro é Diego da Costa Cidral, assistente 1, Bruno Miller e assistente 2, Mauro Ricardo Oliveira. O trio é de Santa Catarina. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Apesar das contusões aí que tiveram, alguns jogadores não participando do jogo efetivamente, ele vem com o Natan Melo no meio de campo. Eu vinha pedindo isso já, né? O William Farias está fora e ele vem com o Natan Melo, um jogador que tem uma boa saída de bola. Eu acho que o Guarani ganha com isso. O Carlos Eduardo numa crescente ali, encostando em alguns momentos no João Paulo, até para ter um pouco mais de qualidade, um pouco mais de gente no meio de campo, ficar um pouco mais com a bola, né? E ele mantém o Maranhão no ataque, aí a única ressalva, né, que eu não faria. Acho que o Maranhão já teve oportunidade suficiente, mas enfim, pode ser que o Guarani vença hoje com 2 gols do Maranhão, por que não, ou até mesmo 1, e ele faça um grande jogo. Essa é a minha expectativa. Mas eu acho que, diante de todo o cenário, jogo fora de casa, o Tigrão passou uns números do Maringá aí, é um time que ataca muito, é um time que vai querer vir pra cima, propor o jogo, mas o Guarani, na minha opinião, é mais time, tecnicamente falando. A hora que a bola rola, precisa ter, claro, apesar da técnica, empenho, disciplina, tática, e isso o Guarani não tem tido nas últimas partidas. Não tem apresentado um bom futebol, haja vista que na última partida lá, antes do gol, o torcedor vinha xingando o treinador de burro. Então, tomara, viu, Tigrão, que o Guarani faça um bom jogo, tomara que o Guarani apresente um bom futebol e, claro e óbvio, que consiga um bom resultado. Jogar lá em Maringá não é fácil, jogar fora de casa na Série C não é fácil. Mas eu acredito muito em bom resultado do Bugrão. E você, Tiger, boa noite. O que você espera para o jogo, Tigrão? Boa noite, Gleger. Um grande abraço a você. Olha, eu torço também por isso, né? Claro que todos nós contestamos a presença do Maranhão no comando do ataque. Eu, por exemplo, não começaria nem com ele, nem com o Luca, que está no banco. Eu jogaria por dentro o Ebert e começaria na direita, onde vai jogar o Ebert, com um jogador que toda vez que tem entrado aí tem mudado o jogo, né? O Guarani já acreditou 5 pontos dos 9 que conquistou ao Guilherme Parede. Simples assim. Então, se o cara tá bem, perdeu a posição porque não estava bem. Agora, toda vez que tá entrando bem, e há esse questionamento com relação à titularidade do Maranhão, por que não? Por que não o Ebert centralizado, o Parede na direita e o Cachoeira fazendo ali aquela meia água, né? Ora terceiro atacante, ora vindo fechar um quadrado ali no meio de campo. Ele tá bem, também era um jogador bastante questionado, contestado, mas ele, fruto do seu empenho, da sua seriedade nos treinamentos, ganhou a posição e hoje merece ser titular. É um jogo extremamente equilibrado, complicadíssimo, como todos, né? O campeonato em si é um campeonato danado, né? Não tem jogo fácil, nem em casa, nem fora, mas especialmente fora de casa é muito difícil. Ambos os times têm 9 pontos ganhos. Como eu disse aqui agora há pouco, o Maringá está à frente do Guarani pela questão de uma vitória a mais, mas não tem o melhor saldo, apesar de ter feito 13 gols, é bastante gol em 5 jogos até agora. Mas em compensação tomou 12. Então o Maringá não tem muito pudor em atacar, não. E também não está muito preocupado em se soltar, mesmo ficando vulnerável. Resta saber se o Guarani vai ter uma boa leitura disso, se vai se aproveitar dos espaços. E também fica para mim aqui, pelo menos antes da bola rolar, uma grande curiosidade com relação ao posicionamento dos 2 volantes. Essa é a minha grande curiosidade. O Natan Melo e o Carlos Eduardo. Quem é que vai ser o primeiro? Quem é que vai ser o segundo com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de espaço ofensivo para jogar? Parece que vai ser o Natan Melo o primeiro, disse o Breno. Não, mas ele veio como primeiro volante. Eu acho que ele marca mal. Eu acho que ele cerca razoavelmente, mas não é aquele jogador perdigueiro que dá aquela proteção toda à zaga. De qualquer maneira, tecnicamente é muito bom. E até nas vezes em que apareceu antes da contusão, ele era segundo volante. E o William Farias o primeiro.
Hoje o Guarani não tem o William Farias, teve esse problema aí no joelho, né? Então são 2 volantes que estão entrando agora praticamente no time. O Carlos Eduardo apenas com um jogo como titular e o Natan Melo também depois de um longo período inativo voltando. De qualquer forma, também considero o Guarani tecnicamente nas individualidades superior. Resta saber como é que vai ser o comportamento, como é que vai ser a personalidade e organização tática do time dentro de campo e a estratégia a ser utilizada. Tá tudo pronto no Willie Davis em Maringá. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na precisão e na emoção de Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto. A bola vai rolar em Maringá. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, sintonizado aqui na sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, hoje lado a lado com o Bugrão, em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, para voltar ao G4 e por isso já parte o grupo de ataque. Domina lá pela direita, Cachoeira, balança para cima, marcação, pé canhoto, ele bate! Gol! Do Bugre! Guilherme Cachoeira tem a 21 estampada na camisa. No primeiro ataque do jogo, ele recebe da linha lateral da grande área pelo setor direito. Encara a marcação, traz para o pé canhoto e bate no canto, fazendo um golaço no Paraná. Cachoeira chamou o zagueirão para driblar, para dançar. O zagueiro foi para um lado, ele cortou para o outro. Um drible desconcertante para meter para o fundo do gol. Com menos de um minuto, o Guarani sai na frente. Então avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando. Olha lá, galera vibrando porque balançou. E se balançou, a rede é gol e é gol do Bugrão. Faz a festa, galera bugrina. Vibra a nação bugrina. Com menos de um minuto de bola rolando do primeiro tempo, salta o grito, grita comigo. Tá registrado em Maringá. Guilherme Cachoeira, Guarani 1, Maringá 0, Neto. Não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Breno Merita. O detalhe é que o ataque do Guarani surpreendeu o time do Maringá. Não esperava o Guarani partindo para cima logo de cara. E no primeiro lance do jogo, o Cachoeira colocou para dançar o Paulinho, que está improvisado na lateral esquerda e não tem o cacuete de marcação. O que ele fez? Ele quase caiu no chão tentando andar para trás e marcar o Cachoeira. Deu espaço à defesa da equipe do Maringá. Pelo lado direito ele escolheu o canto direito baixo do goleiro Neto, que nada pôde fazer. Primeiro chute e gol do Guarani para mostrar o cartão de visitas no Paraná. Agora Guarani 1, Maringá 0, Boles. Os amigos vão me ajudar, mas quando eu comecei a narrar gol, eu olhei pro cronômetro aqui, 59 segundos. Então o gol foi um pouquinho antes, 55, 56, 50, Tigrão? 50. Eu olhei por coincidência, quando ele bate na bola, que eu vi que ela tinha endereço, 50 segundos. E vem ele de novo, o Cachoeira botou na frente, ele, Guarani chegando, levou pro fundo, adiantou demais, a bola vai embora. E o drible do Cachoeira pra cima do Paulinho foi desconcertante, desmoralizante, hein, Tigrão? 1-0, Bugrão na frente. O Cachoeira deu uma balançadinha e o Paulinho parece que estava com um sabonete na chuteira, né? Ele escorregou, patinou e se desequilibrou. Quer dizer, no momento dele encurtar para não sair o chute, ele se desequilibra e quase cai para trás. Aí ele ficou longe do Cachoeira, que é destro e que joga do lado esquerdo, mas estava do lado direito
e trouxe para a perna esquerda. E bateu cruzado de canhota, a bola foi. Cuidado agora, hein, Bolis? Na bochecha da rede. Um golaço. Nada melhor. Não poderia começar melhor. Esse é o melhor dos mundos. 50 segundos do primeiro tempo e o Guarani vai na rede. Quem ataca agora o time do Maringá com o Negueba, é o jogador mais perigoso do time paranaense. Bem marcado, acaba perdendo a bola. Não deu nem tempo de trazer pro ouvinte como estão jogando os times. O Guarani hoje está todo de branco e o Maringá com uniforme diferente. Normalmente o Maringá joga com uniforme preto, com aquele verde, um verde mais escuro e o branco. Hoje é um uniforme alternativo, uma espécie de uniforme número 3. É um verde mais forte, um verde bandeira, com aquela cor marca-texto, né? E o calção também é verde e a meia também é o marca-texto. É mais ou menos assim o uniforme do time do Maringá, que tenta de novo o ataque, quebra a direita, dominou, escapou, Danielzinho prepara o cruzamento, chega na marcação, a defesa para cortar, vem Guarani para o ataque com Maranhão, ele carrega a bola, tentou o passe por dentro, chegou para João Paulo de primeira, buscava o passe para o Herbert, chega, defesa lá atrás para cortar, sobra da bola, voltou para o time do Guarani, coloca no chão, empurrou aqui na ponta, domina João Paulo, 1-0, Guarani na frente, Bugrão tá voltando ao G8 no Campeonato Brasileiro da Série C. João Paulo caiu, reclamou de falta, o árbitro mandou seguir, recupera a série, jogando o time do Maringá com o ex-bugrino Kelvin. A bola sobra na ponta para Negueba. Negueba dominou, volta Guilherme Cachoeira para auxiliar ali na marcação, junto com o Ian. Negueba, recolhe, domina, levanta a cabeça, ele sai da ponta, vem para meia, com o pé direito, abriu aqui na ponta para Danielzinho. Tentou passe de primeira, chega a defesa bugrina para cortar. Chamou, falou, Tigrão. Presta bem atenção nesse juiz aí. Ele só vai dar falta quando tiver amputação de membro. Ele é aquele tipo Leandro Voaden, sabe? Sim. Leandro Pedro Voaden. Ele é corpo a corpo, encostãozinho, encoxadinha desnecessária, às vezes sem intenção de assédio. Ele não vai dar falta não, hein? E o grande pulo do gato, o Gleger sabe disso, jogou mais de 20 anos profissionalmente, é que o jogador ele tem que ter a perspicácia, a inteligência também, de ver o estilo de arbitragem. Qual que é esse estilo? Não dá falta por qualquer contato. Então não adianta ficar tentando cavar, que vai perder a posse de bola e vai dar contra-ataque. Espero que o Guarani já tenha feito essa leitura em 3 faltas aí. O lance de falta reclamada, ele deixou rolar, deixou correr. Inclusive uma agora por trás no João Paulo, que eu até achei que houve um empurrão. Então o Guarani que faça bem a leitura, que não fique cavando falta que pode se dar mal. Tanto o Guarani quanto o Maringá. 7 minutos, primeiro tempo, o Maurício Antônio carrega, a bola vem trazendo o Guarani para o campo de ataque, demorou para tocar, tentou no comando, buscava o Maranhão, chega lá atrás, defesa para cortar, corta mais, corta mal, Tavares, a sobra da bola volta para o Guarani, recomeça o Bugrão do campo defensivo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Estamos no Dial no FM em 85,7 pelos aplicativos pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O outro de novo não deu a falta, foi claramente seguro. O Maranhão ele não deu. Chegou lá atrás, Jonathan Costa recupera para o Guarani, soltou por dentro a bola perigosa. Agora ele marcou a falta. Falta mais dura cometida pelo Kaique. Aliás, foi para o camisa 8, Adeilson. Do 8, Adeilson em cima do 8 do Guarani, o Natan Melo. Jogou parado perto da risca no meio campo. Tem falta o Guarani para bater. Alô, Marcos Grécia, grande Grécia, Bugrino. Tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes, tá querendo como presente de aniversário, hoje completando 4.3 a vitória do Bugrão. Até aqui vai dando certo. 1-0 pro Guarani, Gleger Zorzin, belo gol do Guilherme Cachoeira, o Bugrão está na frente. Ah, melhor dos mundos, né? Comecinho do jogo, jogo duro, difícil, fora de casa. Eu fiquei com uma impressão que o Netão lá, o goleiro do Maringá, deu uma falhada, hein, cara? Tudo bem, bateu cruzado, é uma bola difícil pro goleiro. Mas, como disse o Tigrão, né? Ele traz pra dentro, pega de canhota, a bola vai, ela vai cruzada, ela vai bem, mas eu acho que o Neto falhou. Acho que deu uma vacilada. Sabe aquele negócio? O goleirão não tá esperando o chute, comecinho do jogo. Acho que foi isso. A hora que ele vai, a bola já tinha passado. Mas, enfim, no Guarani não tem nada com isso. 1-0, belíssimo resultado. E, além do resultado, na minha opinião, o Guarani tá jogando bem. Tem falta o Guarani para bater do campo ofensivo. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Você encontra produtos da Seara, toda a linha no Iga Atacado. São 2 lojas em Campinas. Tem Iga e Santa Bárbara do Oeste, também na Mega Loja em Sorocaba. Renan Castro vem para a cobrança, o chute de fora da área, espalma o goleiro, olha sobre o Vitor, o segundo é gol! É gol! Ela não falha, a lei do ex!
Maranhão! Gol! Do Bugre! Maranhão! O centroavante tem a 19 estampada na camisa. Depois de uma bomba do Carlos Eduardo, o goleiro bateu roupa e o Maranhão acompanhando a trajetória da bola na risca frontal da pequena área. Atento, ele escapa da marcação do Adeilson e chega livre para meter pro fundo do gol, para fuzilar o goleiro do Maringá e para sair comemorando, comemoração acrobática. Vibra, vibra e vibra muito Maranhão. A lei do ex, ela não falha. Maranhão, coloca lá dentro, então avante, 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 Bogrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco são as cores do Bogrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou, e se balançou a rede, é gol, e é gol do Bogrão. 10 minutos de bola rolando do primeiro tempo, Guarani arrasador nesse início de jogo, então solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no Paraná. Maranhão, coloca lá dentro, Guarani amplia, não deu pra você, Neto de novo bateu roupa, para explodir no peito do Neto, na cobrança de falta de Carlos Eduardo, e o Maranhão chegou lá pra completar. A marca do artilheiro, o cheiro do gol, ele precisava, e ele marcou justamente com o seu ex-time. 2-0 pro Guarani, o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe é que nem o torcedor mais otimista do Guarani imaginava que com 10 minutos do primeiro tempo o Guarani faria 2 gols. E numa falta perfeita, cobrada pelo Carlos Eduardo, até que não foi tão forte, mas ela pingou na frente do goleiro Guilherme Neto. Ele caiu todo esquisito na bola, espalmou pra frente. E quem estava lá? O Maranhão. Ele estava precisando muito desse gol, pressionado, cobrado, não tinha marcado até aqui. Ele que chegou no início do ano para o Campeonato Paulista. O Maranhão ficou livre, a zaga do Maringá só olhou o Maranhão chutar, empurrar para o fundo das redes. Ele deu até pirueta para comemorar o gol, cambalhota para trás, mortal para trás, para tirar a nhaca do corpo. Quem sabe o primeiro de muitos. Maranhão amplia para o Guarani, faz o primeiro dele e o segundo do Bugre. Agora Guarani 2, Maringá 0, Bolis. E na sequência do lance, o Ian acabou deixando o cotovelo no rosto do jogador do Maringá, fica caído, o árbitro mostra cartão amarelo para o camisa 2 do Guarani e tem um jogador do Bugre também caído ali no meio campo. E um detalhe, na comemoração, jogadores reservas do Guarani, teve algum... Foi o Matheus Klaus, tomou o cartão. Quem recebeu o cartão porque invadiu o campo. Foi por... Aliás, vários invadiram. Vários invadiram, ele escolheu o Matheus Klaus, goleiro, para receber o cartão amarelo. Agora tem um jogador do Guarani que eu ainda não consegui ver qual é o jogador, que está caído no centro do gramado, sendo atendido, assim como tem um jogador do Maringá também caído, sendo atendido. O árbitro está ali, contemporizando, conversando com o Cachoeira. O Carlos Eduardo, jogador do Guarani que está caído, mas já está se levantando. Tá tudo ok com ele, já o Guarani vai ter todos os jogadores à disposição mais uma vez. E uma falta perigosa agora pelo lado esquerdo pro Maringá fazer a cobrança, Bolis. 2-0 pro Guarani. Cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 13 minutos, primeiro tempo, placar de 2-0 pro Guarani. Vem para cobrança na falta o time do Maringá, Paulinho. Foi o Paulinho quem estava ali no chão, era o Paulinho, né? Justamente que foi ele quem levou aquele toque ali do Ian, que gerou cartão amarelo pro lateral direito bugrino. Ele e o Negueba. Joga com a camisa de manga curta, o Paulinho, mas de luva. Tá com frio na mão. Vem pra cobrança, Paulinho, pé canhoto, a bola levantou pra boca do gol, chega Maranhão desviando. Sobra da bola vai voltar pro time do Maringá, prefere deixar a bola sair para ganhar lateral, Danielzinho. Do quinto cena eu confirmo agora em Campinas, no horário oficial de Brasília, 8 da noite, 15 minutos. Lateral já batido, bola na entrada da grande área, John tentou o passe no comando, tiro, a defesa vem embora, o grande contra-ataque. Maranhão botou na frente, falta para cima dele.
O árbitro parou, marcou, o time do Guarani pede cartão, o jogo tá parado e o Carlos Eduardo vai voltar ao time bugrino. Logo, os materiais elétricos das melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue logo, 19 3273 3760 Campinas. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa conosco e deixa o seu like na transmissão. Ainda não inscrito? Se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Bola recuada do Jonathan Costa para o Kaique França, ele é canhoto, puxa a bola pro pé direito e tira. De cabeça a Cachoeira, consegue um letesdir para o João Paulo. João Paulo consegue o passe no comando com a linha alta de defesa do Maringá, quase a bola chegou aqui na ponta, exatamente para o Herbert, é que ele desistiu no meio do caminho, não foi. Recupera, sai jogando o time do Maringá. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos de bola rolando, primeiro tempo. O tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, sexta rodada de um total de 19, Série C em Maringá. Vai dando Bugrão, Guarani 2, Maringá 0, Edu Pinheiro. No outro jogo da Série C, Limeira, Inter e Santa Cruz empatam em 0-0. Nesse momento, o Guarani, quarto colocado, está indo para 12 pontos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogo parado, agora quem está caído é o Kaique França. Me parece que ele não está colocando a mão nem na virilha nem na coxa. Realmente são as partes baixas, hein, bebê? Então, eu não sei. Parece realmente, como você disse, que a dor é bem no meio, né? Agora, não sei se ele tá sentindo a virilha do lado direito. Não teve bolada, não teve nada, né? Então, deve ser muscular, realmente, ou ali na virilha. É meio estranho, né? Aliás, o Tigrão, que é especialista nesse tipo de dor, pode até falar o que realmente aconteceu. Jogo parado em Maringá, 2-0. Tigrão, fala aí. Parece que é na berinjela. Fica mais ali pra direita, viu, Tigrão? Mais ali pra direita. Você vai saber se não tá meio deitado, né? De lado, né? Esse frio, hein? Sabe sabe quem mandou um abraço pra vocês hoje, o Tigrão? Eu participei hoje com o Elton Pimenta, direto de Ribeirão Preto. Esse é ícone. E ele mandou um abraço a toda a equipe Bandeirantes. Aí ele perguntou assim: Tigrão tá falando muito palavrão ainda no ar? Não. Não, quase nunca nada. falei palavrão. Tem 3 coisas que eu nunca fiz. Pra todos aí, viu? Mandou um abração pra todo mundo. Um abraço pro Elton. Realmente um cara espetacular, um grande profissional histórico lá de Ribeirão Preto. Campinas também, né? Campinas também fez programas políticos, né? Aqui em Campinas também fez a sua história, né? Muito boa, muito grande, muito valiosa, muito valorosa. É o seguinte, tem 3 coisas que eu nunca fiz. Falar palavrão e também nunca critiquei Cizenando e Maranhão. O Greg, é o seguinte, o goleirão não tá meio esquisitão, meio tipo amanhã eu vou lá hoje? Eu achei no primeiro gol, você é o nosso especialista, mas você acha que no primeiro gol parece que a bola deu uma quicada quando ele tenta fazer o movimento ou não? Não, mas não pode tomar um gol daquele. No segundo também, peito de tábua, hein? E aí o segundo gol, pelo amor de Deus, não pode tomar um gol daquele jeito. Aliás, eu acho que o primeiro gol deu uma desequilibrada emocional no goleirão. O segundo gol, pelo amor de Deus, né? Ele falou, tá aí, Maranhão, faz aí. Não pode. Uma batida de longe, meio na lateral. A hora que a bola saiu do pé do Carlos Eduardo, eu pensei que ele ia cair encaixando a bola. Soltou no pé do Maranhão. Mas enfim, o Guarani não tem nada com isso, 2-0. A galera tá aqui conosco, o codinome Berlim Bugrino Roxo, tá dizendo que 2-0 em 10 minutos. Vou nem forçar a cabeça para puxar a última vez que isso aconteceu. Faz tempo, hein? 2-0 Guarani em 10 minutos. Tá por aqui também o L7 TV 777. Vamos, Bugrão. Valeu, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Quem mais tá por aqui? A galera conosco. O Santana tá dizendo que o Cleca já começou a cornetar. Quem mais? Henry, Guarani 2-0, boa noite, Brando Beretta, equipe melhor de estado de São Paulo da Rádio Bandeirantes. No Mato Grosso do Sul, ligado, Guilherme, bora Bugrão, valeu, muito obrigado a todos pelo carinho. Douglas tá aqui também, curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas. Terceiro aí, Guarani por câmbio de ataque, de cruzamento para a área. Maranhão pintou mais um, é gol! Gol!
Dourado estampada na camisa. Essa linha é implacável. E hoje, em dose dupla, Ian pra Cachoeira. Cachoeira levanta a cabeça pra Maranhão. Já pisando dentro da pequena área. Ele apenas desvia e sai pro abraço. Sai pra comemoração. Sai pra comemoração acrobática, dançando, pulando, vibrando. E é o torcedor bugrino quem comemora. Um início arrasador do Guarani. Com a estrela da companhia Maranhão. Segundo dele, o terceiro do Guarani. Então avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco são as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando. Olha lá, galera, vibrando porque balançou. E se balançou a rede, é gol e é gol do Bugrão. Maranhão de novo. A marca do artilheiro, cheiro do gol. Gol de centroavante. Coloca lá dentro. 19 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta um grito. Grita comigo, ação bugrina. Tá registrado no Paraná. Guarani 1, Guarani 2, Guarani 3. 3 pro Guarani, 0 pro Maringá. Neto não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol em noite de Maranhão, Breno Beretta. Avassalador o Guarani. O detalhe para a origem da jogada, que começou com o garoto Ian pelo lado direito antes do meio campo. Ele encontrou o Cachoeira, que estava entrando na área pelo lado direito. E o Cachoeira muito bem no jogo, levantou a cabeça e escolheu aonde colocaria a bola. Para o Maranhão, que estava rasgando a defesa do Maringá. E hoje ele tá com o pé calibrado, fazendo o segundo gol dele no jogo, o segundo com a camisa do Guarani e o terceiro do Bugre. Agora, Guarani 3, Maringá 0, Boles. Juliano Rodrigues tá ligado, não acredita nesse início de jogo do Guarani. 3-0, Bugrão da frente. Capra, José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani, o Capra tá ligado, também vibrando com os gols do Bugre. 3-0 pro Guarani, agora tem escanteio Maringá para bater. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, se jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Tem escanteio, Maringá para bater, Negueba vem pra bola, levantou pra boca do gol, tira a defesa. Rebote, volta para John, John, pé direito, levantou na área, bola passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo. Gleger Zorzi, 3-0 em 19 minutos, com direito a 2 gols do Maranhão. Se a gente perguntasse pro torcedor bugrino, você acredita em um panorama pro jogo de hoje desta forma? 99,9% diria que não, Gleger. Exatamente, eu dizia, o Guarani tá ganhando o jogo de 1-0, eu falei, ó, o Guarani tá jogando bem. Agora, se puder a produção puxar aí meu comentário pré-jogo, eu disse, olha, eu não escalaria o Maranhão. Olha lá. Mas tomara que ele faça 2 gols. E ele já fez. Carlos Eduardo sai jogando Maranhão, corta a luz. Empurrou na ponta, Herbert dominou. Aí deu uma exagerada, né, Herbert? Tentou de calcanhar. Chegou o Kelvin lá atrás para cortar. A bola acaba saindo, bate no Herbert. E o Herbert tomou a bronca do Carlos Eduardo ali, viu ali, bebê? É, eu vi, que bronca, hein? Até porque o Carlos Eduardo ali pede para os jogadores marcarem bastante ali e não perderem esse tipo de bola. Senão vai sobrar tudo tanto para ele quanto para o Natan. Mas o Guarani tá bem e consistente, tanto no meio quanto na defesa. Por falar em defesa, chegou ali atrás o Maurício Antônio, colocando a bola para fora. Tem lateral que o time do Maringá já cobrou com o Kaique Calito. Cruzamento lá dentro pro Paulinho, subiu ia para cortar. Rebote volta para o time do Maringá na entrada da grande área. Travassos, o zagueirão já se mandou, meteu a bola na ponta. Maringá tenta chegar da linha de fundo, cruzamento. Chega bem, travando Ian. Evita que a bola chegasse por meio da área. A bola sai lateral que o próprio Paulinho cobra. 23,5 o primeiro tempo, 3-0 pro Guarani. Um gol do Cachoeira, 2 do Maranhão, uma assistência também do Cachoeira. Kaique colocou na entrada da grande área para Negueba, entra e corta a zaga bugrina. Sobra de bola pro Guarani com o Maranhão. O Maranhão tentou na ponta para Herbert, chega, defesa para cortar com o John. John soltou aqui na entrada da grande área para Bonifácio. Ele recolhe, domina pela minha direita pro Kaique. Kaique soltou, tentou devolução na entrada da grande área. Negueba, Danielzinho, voltou para John, John para Danielzinho. Falta dura. Marcada ali, não marcou a falta não. Então, e foi na frente do Bandeira, meta, né? Houve desvio do Renan, é isso aí, ó. Se ele não marcou a falta, é tiro de meta. Foi na frente do Bandeira. Resta saber
Ele deu que pulou, né? Isso. Ali na disputa pulou com o e Carlos realmente Eduardo. pulou, né? O Carlos Eduardo foi, tentou pegar e pulou o camisa número 11, o Danielzinho, reclamou de falta, mas não foi nada. 3-0 pro Guarani, futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Assim que a bola para de rolar aqui na Bandeirantes, vem aí o apito final, comando de Edu Pinheiro. Levantamento do de ataque, Maranhão tentou escorar de cabeça para Herbert, a bola foi desviada e recuada do John pro goleiro Guilherme Neto, já levantou a bola para o de ataque, ela chega na ponta para Negueba. Negueba deixou para Paulinho, Paulinho tem Adeilson pelo meio, lançamento do comando para Kaique, tentou ajeitar para Negueba, domina, puxa pé direito, bate, espalma Kaique França! Na entrada da grande área, uma bomba do Negueba, Kaique França vai buscar e manda pra fora, Breno Beretta. E que chutaço, tava um pouco adiantado Kaique França, mas fez uma bela defesa. Guarani que tem goleiro, né? Quando precisa, ele é bem acionado. E ele mandou essa bola pela linha de fundo. E é claro que os jogadores do Guarani comemoraram bastante. 3-0 tá vencendo o Bugre. E depois o escanteio foi cobrado curto. O Paulinho chegou a dominar livre na entrada da grande área. Acabou soltando a bomba. Até o Dog, né? Que é o mascote, o cachorro, o dogão, mascote ali do Maringá. Não gostou do chute do Paulinho porque a bola subiu, foi longe. Só tiro de meta que o Kaique França já cobrou. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 26 minutos. Primeiro tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, é a Série C, sexta rodada no estádio Willie Davis, em Maringá, no Paraná. Vai dando o Guarani com 2 gols do Maranhão, 1 do Cachoeira. O gol do Cachoeira com menos de 1 minuto. Guarani 3, Maringá 0, Edu Pinheiro. Olha, lá em Limeira, 28, também Série C, Inter de Limeira e Santa Cruz, 0-0. Guilherme Cachoeira marca o segundo gol e 2 gols agora do Maranhão. Empatados, então, na artilharia, Guilherme Cachoeira e Maranhão. Tem futebol na Band. E o futebol é aqui na Bandeirantes, vem para o Bugrão, Maranhão, ajeitou para Herbert, chega lá atrás o goleiro para pegar. E ele também trabalhando no pivô, né, bebê? O principal que ele já tinha feito em outros jogos, né? Trabalhando no pivô, jogando de costas como pede o centroavante. Mas centroavante também vive de gols. E hoje, quando ninguém esperava, ele já fez 2. Quem sabe ele possa desencantar e fazer mais, Boles. Gostou da comemoração do Maranhão? É diferente, né? Dando piruetas pra trás. O último que eu lembro no futebol, vários fizeram isso, mas o último, o Rony, né? Que hoje tá no Santos. E pelo tamanho dele, tem que ter uma boa elasticidade, né? Porque ele é grandão, ele é um jogador mais pesado, assim, e deu mortais pra trás, né? Maurício Antônio levanta a bola para o grande ataque, a bola vai saindo, tem lateral, Maringá para bater aqui, vira direito no campo defensivo. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Você encontra no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja. Em Sorocaba tem Iga Atacado. Sai na marcação ali o Natan, tentou recuperar a bola no comando, chega bem na proteção o Renan Castro. Saiu do gol tranquilo para fazer a defesa o goleiro Kaique França. O GC da TV mostrou um cartão para um tal do Iago aí. Deve ser alguém do... Ah, foi aquele momento ali, alguém reclamou, né? Jogador reserva do Maringá. Exatamente. Jogador reserva. Qual é o parente do Iago Tigrão, Santana. não, né? Qual que é o parente do Tigrão? Tigrão? O parente do Tigrão é o Giovanni Gomes. Ah, entendi. Sobrinho do Tigrão. Tá no banco. Camisa 9 do Maringá. Camisa 9? É. Tá no banco. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Maringá. 28 minutos, primeiro tempo. 3-0 para o Guarani. O Bugrão vai conquistando a vitória. E vai voltando para o G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Vem de novo o Guarani para o campo de ataque. Recolhe, domina Carlos Eduardo, ele para, gira, volta para Renan, substituindo o Emerson. Pela meia para João Paulo, para Maranhão, para João Paulo de pé em pé. Um bolão no comando para Herbert, fechou Cachoeira, ele bateu cruzado, chega do outro lado de qualquer maneira, Travassos. Toca na bola, corre Paulinho, evita a saída, de cabeça vem o toque, tentativa de comando pro Kaique. Ele consegue o passe atrás, recolheu, dominou Bonifácio, Bonifácio com o pé direito, lançamento pra Danielzinho, deixou para Negueba, Negueba dominou, partiu, botou na frente, chega bem Jonathan Costa. Evita a evolução ofensiva do atacante do Maringá, que na sequência acaba fazendo a falta pra cima do Kaique França, mas que o árbitro não marcou. Entendeu que não houve a falta ali para cima do goleiro bugrino.
3-0, Guarani na frente. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas você deixa o seu like, aí o juizão quer participar do jogo e acaba tocando na bola, já colocou no chão, deu bola no chão, quem domina é Danielzinho. Vai mexer o Maringá do Moisés, vem aí o camisa 20. É o 20, é o Bruno Cheron. Daqui a pouquinho, primeira modificação, antes dos 30, o Moisés que tá, a gente vê, sentado no banco, sem pai nem mãe, né? Sem saber o que fazer. 3-0 com 19 minutos. Vai fazer alguma coisa agora, Moisés. Vai colocar um jogador, não tem essa de esperar, não. Esperar o primeiro tempo, algo do tipo. Ele vai tirar mexer o Paulinho. Com 30 ou o minutos. Tavares, eu não... É o Tavares, né? 32. Tavares saindo, entrando Bruno Cheron. Saindo Tavares, entrando Bruno Cheron, camisa 20, primeira alteração do Maringá. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, 3-0 pro Guarani. E o Maringá mexe. Entra aí o Bruno Cheron, Gleger. Ele vai mexer porque o Guarani é melhor no jogo, né? O Guarani, você vê, o Maringá teve aquele chute de fora da área, né? Uma chegada ali, mas muito pouco pro time que joga em casa, né? E tá perdendo por 3-0. Olha a chegada do Maringá pela direita, o cruzamento de cabeça, tira lá dentro a defesa com o Maurício Antônio, a sobra da bola voltou para Danielzinho. Fez a inversão lá do outro lado, vai chegar ainda Adeilson. Recolhe, domina, setor esquerdo, puxa para o pé direito, mas não cruza. Voltou na entrada da grande área. Bonifácio, uma bomba, a bola passa à esquerda com perigo. Vai embora pela linha de fundo, o árbitro aponta escanteio para o time do Maringá. Ele apontou que tocou por último em algum jogador do Guarani. Os jogadores nem reclamaram. Eu ainda não sei em qual jogador do Guarani que tocou, mas o escanteio está marcado. É pelo lado direito, é claro que os jogadores do Maringá parecem atrapalhados e assustados com esse placar também. Tem escanteio Maringá para fazer a cobrança, Leandro Bolles. Tem escanteio para bater o time do Maringá, peca em outra bola, vem levantamento na segunda trave, a bola vai passando. Insiste ali o Bruno Cheirão, acabou de entrar, tentou a finta, mas a bola saiu, tá marcado lateral para o Guarani, completando o seu raciocínio. Gleger Zorzin. Então é isso, né? O Guarani faz um bom jogo, defensivamente falando, meio de campo tô gostando de ver. A entrada do Natan traz mais qualidade, né? O Carlos Eduardo vem ali para recompor, o João Paulo flutuando, se movimentando para receber essa bola. Cachoeira bem no jogo, Maranhão fazendo gol. Só apareceu um pouco mais o Herbert, né? Tá meio sumidão. Mas eu vou repetir, o Guarani faz um bom primeiro tempo e merece os 3-0. 3-0, Guarani na frente, vai conquistando até aqui a terceira vitória. O Guarani que ainda não perdeu na Série C. Logo, os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega. Preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manoel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Mais uma falta marcada para o time do Maringá. Tá pertinho da bola por ali o Negueba. Hélio cizelando à beira do campo, organizando defensivamente o seu time. Tá apontando aqui para o segundo pau. A falta vai ser batida pelo Negueba. Tem bola parada do time do Maringá neste primeiro tempo. 3-0 para o Guarani. Deu uma encostada ali o Paulinho, que cobra Negueba. Levantou para a boca do gol. Subiu a defesa para cortar. Foi o Maranhão, auxiliando a defesa. Sobra da bola, volta ainda para o time do Maringá. Recolheu, dominou, passe por dentro. Quem domina é Bruno Cheron. Mas o passe aqui na direita para o John. John recolhe, domina, puxa a bola, marcação, dobra para cima dele. Consegue o passe do comando para o Kaique. Kaique conseguiu o passe atrás para Danielzinho. Dominou, fez a finta, escapou, limpou, fintou, tirou a defesa. A bola vai voltar e voltou para o Travassos. Deixou para John para Cheron. De primeira, pé direito, levantou. Subiu o João Paulo lá atrás para afastar. Tira, afasta o perigo contra a meta bugrina. E aí o Adeilson no meio campo recua para o goleiro Neto. Vai recomeçar o time paranaense. 33 minutos e meio. 3-0 para o Guarani. Você ligado no FM em 85,7 pelos aplicativos. Tendo o futebol na palma da sua mão e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Dá o bote ali. Herbert tentou tirar a bola do jogador do Maringá, mas o árbitro pegou a falta. Falta do Herbert para cima do Danielzinho. Mais uma falta marcada. Jogo parado. Moisés está reclamando. E a falta já foi cobrada pelo time paranaense. Abertura lá do outro lado do Travassos. Fez o passe para o Paulinho. Paulinho carrega a bola já pisando no último terço do campo. Deixou pela meia para Bruno Cheron. Abriu na ponta. Tenta o cruzamento. Negueba, ele domina. Puxa para o pé direito lá na ponta esquerda. Marcado pelo Ian. Para, prende, segura, volta. A bola marginal do campo para Paulinho. A bola deu uma escapada. Quase o João Paulo recuperou.
consegue sair jogando aqui atrás, recomeça Travassos, tem o John com opção pela direita, viu, tocou pra ele, John recolhe, domina ainda no campo defensivo, Herbert dá o combate, bola esticada na ponta pra Danielzinho, de cabeça pro Cheron, o Cheron olhou pra área, tem Kaique pedindo, ele sai da ponta, vem pra meia pro Kaique, tentou no pivô, bem marcado pelo Maurício Antônio, tira na sequência a zaga, a bola vai voltar pra Maranhão, Maranhão escora de cabeça pra João Paulo, falta pra cima dele. E vem cartão para o jogador do Maringá, Breno Beretta. Cartão bem aplicado pelo árbitro, porque o João Paulo estava correndo em direção ao gol no círculo central e o Adeilson segurou ele pelo pescoço, literalmente. Caído João Paulo, Adeilson amarelado, uma falta para o Guarani bater no círculo central, Bolle. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, licença SPA/MF 293/2024. João Paulo domina pela ponta direita, linda finta, mas o campo acabou. O Bandeira dedurou que a bola saiu. Se ele não marca a saída da bola, o Guilherme Cachoeira chegaria livre lá pela direita. A bola sai lateral pro Maringá. Chama, falou, bebê. Mais uma vez, né? Porque o Cachoeira tá tendo espaço ali pelo lado direito. E para quem ligou o radinho agora, William Farias machucado com uma contusão no joelho e o Emerson foi poupado. Os dois considerados titulares não estão nesse jogo, nem viajaram. Com isso, Natan tá jogando como volante e o Renan Castro de lateral esquerdo. O Guarani tá vencendo bonito no placar 3-0. Já vou adiantar, quem tá nos ouvindo, é muito difícil o Maringá virar esse... Olha o Maringá. Negueba chegando na área, dominou, limpou, cortou, bateu, travado pelo Ian, tira de qualquer maneira Maurício Antônio, sobrando bola, cai no peito do Guilherme Cachoeira, que sofre a falta, chegou atropelando o Paulinho, cara de pau de reclamar. Jogo parado, tem falta para fazer a cobrança o time do Guarani. Boa jogada do Negueba, né? E o Ian foi ali, o Ian já tinha cartão, o Ian caiu seco na primeira finta do Negueba, mas aí ele conseguiu a recuperação, porque na finalização do Negueba, a bola bate exatamente no corpo do Ian. Exatamente, ele que estava na marcação e hoje está bem no jogo. Aliás, já vou adiantar, Boles, quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes, domingo tem que comparecer no jogo, Guarani e Ituano. Pelo futebol que o Guarani está apresentando, tem que ter pelo menos 10 mil domingo, 6h30 da tarde no Brinco, no jogo contra o Ituano, Boles. Duelo paulista, próximo domingo, próximo jogo do Guarani, no Brinco, 18h30 no Domingão. Olha, daqui a um mês, exatamente a um mês, começa a Copa do Mundo. Os primeiros jogos serão realizados dia 11, uma quinta-feira, jogo de abertura entre México e África do Sul. Anote aí na agenda, bebê, vai ser 4 horas da tarde. E ainda no primeiro dia tem Coreia do Sul e República Tcheca, às 23. E os jogos da seleção todos à noite, né? Isso, todos à noite. Então serão 2 jogos já na quinta-feira, dia 11, daqui a exatamente um mês. Começa a Copa do Mundo, Tigrão. Então veja como são as coisas, né? Quando a gente diz que o Maringá gosta de tomar, hein? Isso não tira os méritos da grande atuação do Guarani até agora, jogando sim em cima do erro, jogando sim em cima da desorganização, mas botando para dentro. Guarani deitando e rolando. Mas veja, em 5 jogos e mais 19 minutos do 6º jogo, veja bem, 5 mais 19 minutos apenas. 15 gols tomou o Maringá com os 3 de hoje. Então vai vendo como que às vezes os números, né? Futebol não é ciência exata, mas olha aí o que aconteceu. Olha, o Guarani tem que aproveitar os espaços. Esse time tem uma defesa que é uma peneira. Dá aí quase que 3 gols de média por jogo. Não é brincadeira, não. E o Guarani fez bem a leitura. Espera um pouquinho, eles gostam de tomar? Então vamos satisfazê-los. Vamos para dentro. E fez 3 gols em 19 minutos. Pra mim, matou o jogo. E o Guarani tem mais uma falta. Foi desta forma que o Maranhão fez o seu primeiro gol dos 2 no jogo. Exatamente dali, ó. O Carlos Eduardo de novo vem pra cobrança. Falta frontal. Renan Castro perto da bola também. É falta pro Guarani. Vem pra bola. Carlos Eduardo. Agora ele bate direto. A bola passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Maringá. É que no gol do Maranhão também ele bateu direto, né? Só que o goleiro espalmou pro Maranhão fazer. Desta vez a bola foi direto para fora, bebê. E a bola quicou no gol do Maranhão, quicou na frente do goleiro, antes do goleiro fazer a defesa, e daí ele acabou espalmando para frente. Aliás, o Carlos Eduardo é o jogador que mais treina faltas no Guarani.
e vem conquistando a posição de titular. Agora uma falta dura do Natan, volante, para cima do camisa número 23, o Paulinho, e ele recebeu o cartão amarelo. Chegou atrasado, Natan tá amarelado, jogador do Guarani, falta pela meia esquerda para o Maringá bater, falta dura, hein? E é o segundo cartão amarelo mostrado para jogadores do Guarani, cartão agora para o Natan Melo. Ô, Breno, oi, Tigrão. O Cheron, Bruno Cheron, número 20, entrou no lugar de quem, hein? Do Tavares. Tavares. Legal. Zagueiro, né? Mexeu na zaga, né? Isso. Mexeu na zaga, deve Aliás, ter sentido. ele entrou sem nenhum lateral de ofício, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Foi opção, né? Não é que sentiu, não. Foi opção mesmo do Moisés, né? O zagueiro saiu Coitado ali. do Moisés, hein? É. Coitado dele, hein? Tem falta para fazer a cobrança do Maringá. 40 minutos. É importante para o Guarani ir para o vestiário sem sofrer nenhum gol, né? Tá ali na área exatamente o Travassos, que é grandalhão. Também o Kaique, cruzamento pro Kaique sair do gol. Tô chamando de Kaique porque é Caíto Calito, né? Ou Calito, né? O bebê. Mas a maioria chama de Calito, né? Mas a gente vai de Kaique mesmo, né? Pode ser, né? Calito ou Calito? Tanto faz. Vai de Kaique. Centroavante, camisa 99 do Maringá. Tá perdendo o jogo pelo placar de 3-0. Bola pro time do Guarani com o Natan. Recolheu o domínio, colocou no chão, ultrapassa a linha do meio campo. Ele para, prende, segura, volta a bola para Ian. Ian segura, recua para Maurício Antônio. Troca passes, o Guarani vencendo por 3-0. Bola metida ali no corredor para Cachoeira. De primeira para Maranhão. Maranhão recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou. Abre na ponta para Renan. Faz a finta, entrada na grande área. Tentou outra finta. Adeilson chega para cortar. Rebote para Carlos Eduardo. Ele domina, protege, sai driblando pelo meio, perde a bola, mas houve a falta para cima dele. O árbitro catarinense marcou na meia esquerda. É falta para o Guarani bater. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo. Bandeirantes até aqui 3-0 para o Guarani. Cachoeira e 2 do Maranhão. Resultado que vai recolocando o Guarani no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Vem para a cobrança na falta Renan Castro. Quase 42. O Guarani ainda buscando o quarto gol no primeiro tempo. A galera bugrina ligada. Quer vibrar, quer comemorar com mais um gol no primeiro tempo. Pertinho do professor Hélio Cizenando. Vem para a cobrança Renan Castro na meia esquerda. Olhar fixo para a entrada na grande área. Bateu com o pé, canhoto na segunda trave. O cruzamento subiu a defesa para cortar. Mas o árbitro já marcou a falta do Maranhão. Jogo parado. Breno Beretta. Jogo parado e é claro que o Maranhão tem muita pressa. O Guarani está vencendo por 3-0. Aliás, o Bugre não tem nenhum placar nesse momento na Série C do Brasileiro com 3 gols de diferença. Tinha vencido Volta Redonda no brinco por 2-0. E é claro, o ataque muito questionado ao longo da competição e o Maranhão centroavante mais questionado. E hoje o Guarani está fazendo ao contrário. Olha o Maringá no ataque, Bolis. Com Kaique, recebeu entrada na grande área, dominou, cortou, limpou, fintou, ficou sem gol, ele bate, mesmo assim cruzado, tira Maurício Antônio. Voltou de novo pro Kaique, Calito recolhe, domina, puxa pro pé direito, de novo cruzado, Jonathan Costa desvia, ela passa por toda a área, sobra lá do outro lado, pressão do Maringá nesta reta final, Negueba, volta a bola pra Paulinho, Paulinho puxa pra canhota, não cruza, fez o passe pra Adeilson no fundo, chegou na marcação, rasgando, mas fazendo a falta, foi bem precipitado agora o Maurício Antônio, né? Era só cercar, o Adeilson estava com um espaço reduzido no campo, quase na linha de fundo. E aí o Maurício Antônio chegou atropelando e cometeu a falta, bebê. Uma falta lá pelo lado direito, né? Esquerdo de ataque, melhor dizendo, foi o Natan, né? Foi o Natan que acabou cometendo a falta. Cartão, né? Já tem cartão. É praticamente um escanteio de mangas curtas. Já ouviu falar, Leandro Borges? Hoje é a primeira vez. Que criatividade, hein? Hoje é a primeira vez. Meu Deus. Maranhão, peguei a ficha técnica dele aqui, daqui a pouco eu completo. Tem falta perigosa para fazer a cobrança o time do Maringá, cruzamento para a área, tirou defesa, olha só, tira de qualquer maneira lá atrás a zaga bugrina. Ela vai voltar para o Adeilson, pressionado por 3 bugrinos. Ele tinha uma única opção, recuar para o goleiro, conseguiu, recua para o goleiro Neto. Com o pé direito já levanta Bragão de ataque, reta final do primeiro tempo, rebate de cabeça Jonathan Costa, devolve para o meio campo para o Herbert, vai para dividido, insistiu no lance, tentou ganhar, quem ganha é o time do Maranhão, bola para o time do Maringá com Kelvin, Kelvin gira para cima do Maranhão, empurrou, deixou curtinho para Bonifácio, Bonifácio de novo para Kelvin, Kelvin recolhe, domina, abre pela esquerda para Paulinho, Paulinho parou, prendeu, olhou, pensou, 8h45, horário oficial de Brasília, faltando 15 para as 9 nesta segunda-feira fria, gelada em Campinas.
praticamente em todo o estado de São Paulo. Kelvin recolhe, domina, sai jogando curtinho para a direita para o John. Já tem a marcação, pressão ali para cima dele do Carlos Eduardo. Kelvin consegue o passe do corredor para o Bonifácio, chega e comete outra falta o Natan Melo. Jogou parado, bebê. Mais uma falta Nome do Natan, que cumprido, já hein? tá amarelado, né? Então já é bom ele tomar cuidado, porque se o Guarani tem um jogador expulso, pode mudar completamente a partida. É a primeira vez no ano que o Guarani marca 3 gols. Primeira vez, estou aqui, ó, com todos os jogos. Primeira vez no ano que o Guarani faz 3 gols. E o Natan tá fazendo muitas faltas, né? Tá. Não há necessidade. 3-0, acabando o primeiro tempo, já amarelado, só cerca, né? Peguei aqui a ficha técnica do Maranhão, nome comprido, hein, rapaz? Qual que é o nome? Maranhão, Beretta, Zorzin, Gomes, Siebert. É compridão. Que horror! Ó, Mais 4. As vitórias do Guarani, Velo, Portuguesa e Ponte no derby, todas por 1-0 no Campeonato Paulista, e na Série C, 2-0 para cima do Volta Redonda. Então é a primeira vez que o Guarani marca 3 gols neste ano de 2026. E você sabe o nome do Maranhão, Bolis? Não. É Guilherme. Lançamento, mas não era Valdemir. Bola aqui atrás, tentou o passe, entra em quarta defesa, tira lá atrás. Ela volta pelo meio para Herbert. Herbert para João Paulo, por falar em derby, foi dele o gol. Gol no derby. Recolheu, dominou Herbert, tentou a finta, ganha lateral. A bola sai em Só um lateral detalhe. pro time do Guarani bater. Se tem detalhe, ele vai pro ar. É, só pra constar, né? Olha aí, vai lá. Guarani pro Não deu em ataque. nada. A bola foi recuada do Kelvin pro goleiro Neto, que tirou de qualquer maneira. É, só para constar, e não sei se isso muda o preço do euro ou se muda aquela trégua lá no Irã, não sei. Mas invertido aí desde o início do jogo aquele posicionamento das últimas partidas, onde o Cachoeira jogava na esquerda e o Ebert na direita. Hoje, desde o momento em que fez o gol inicial, Cachoeira na direita e Ebert na esquerda. Tem falta para fazer a cobrança do time do Maringá. Bola colocada na área. Kaique França saiu do gol para fazer a defesa. Uma bola difícil, né? A bola fica viva. Tem jogadores, né? Vários jogadores, mas o Kaique foi lá, segurou a bola e não deu rebote, bebê. E curiosamente a defesa do jogo até aqui é do Kaique França, né? Que quando foi bem exigido, trabalhou e meteu aquela bola pro escanteio. O Guarani tá vencendo o jogo, tá bonito no placar. Lembrando, domingo tem jogo contra o Ituano. Não acabou ainda o jogo contra o Maringá, tem mais um tempo. Mas o torcedor que tá nos ouvindo tem que ir pro jogo. Tem muito torcedor que me fala durante a semana: não tenho ido no brinco, tô de saco cheio, o Guarani não empolga. Hoje o Guarani tá empolgando. Domingo tem que ter pelo menos 10 mil contra o Ituano, Bolis. É isso, e o Maranhão é da cidade de Balsas. Balsas é conhecida como a Princesinha do Sul do estado do Maranhão. É a maior cidade da região. Aqui vem o Guarani com o Herbert, ele recolheu, dominou, levou pro fundo, vai encarar a marcação, tá no mano a mano, linha lateral da grande área e tentou um elástico, acabou perdendo a bola, recupera o time do Maringá. Ela foi fundada em 1918 e é um gigante do agronegócio com forte influência gaúcha e por isso é chamada, recebe o apelido de Maraúchos. Essa mistura aí de maranhenses com gaúchos. É a cidade de origem onde ele nasceu. O Maranhão, até aqui o artilheiro da noite, 2 gols, os 2 primeiros gols de Maranhão Bolis, com a camisa bugrina. E olha que coisa curiosa, né? Série C do ano passado, a primeira rodada foi justamente o Guarani e Maringá. O Guarani perdeu por 3-2, se eu não me engano, de virada, e o Maranhão marcou gol naquele jogo. Gol contra o Guarani, no caso. Aqui vem Maringá, dominou Kaique Caito, recolhe, domina, prende, tem Bruno Cheiron aberto, ele prefere o passe aqui na ponta, recolhe, domina Danielzinho, encara a marcação do Renan Castro, tenta o cruzamento por baixo, chega bem Renan. Toca na bola, a bola sai e é lateral pro Maringá. São os últimos segundos deste primeiro tempo. Você conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. 3-0, o Guarani na frente em 19 minutos. O Guarani abriu 3-0. Travassos, a primeira direita para John. John empurrou curtinho para Danielzinho. Recolheu, dominou, marcação, dobra para cima dele, tentou a fita e a bola saiu. Não dominou Danielzinho, é só lateral pro time do Guarani bater. O quadro vai terminar no primeiro tempo. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo Bandeirantes. Tem a opinião do Gleger, do Tigrão. Tem mais informações para você. O quadro vai terminar e terminou. Apita Diego Cidral. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Paraná e vai dando bugrão.
3 pro Guarani, 0 pro Maringá. Guarani deitou e rolou no primeiro tempo. A bola parou de rolar no norte paranaense, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Grande Boris, eu vi aqui 16 de agosto, viu, o Breno, do ano passado, 16 de agosto, lá em Natal, o Guarani ganhou de 4-3 do ABC. Última vez que fora de casa, marcando aí pelo menos 3 gols, né? Então fazia tempo que fazia 3 gols, ainda mais fora de casa. No geral, foi lá 16 de agosto. Ô Breno, qual é aquele papo contigo que eu encontrei quando cheguei aqui na rádio, que a Shakira teve no ginásio do Guarani? Que papo é esse, Breno? Olha, Edu, até o Betozinho mandou um abraço pra você, conversei com ele essa semana, mandou um abraço pra todos aqui, pro Batista, pro Bolis, pro Tigrão, pro CH, pro Gleger. Ele ouve todos os dias a nossa programação, acompanha na tela da Band. Eu até questionei ele. Você se lembra, Beto, daquele show da Shakira? Porque a Shakira, há pouco mais de uma semana, fez show aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, mais de 2 milhões o público nas areias de Copacabana, né? E ela veio pro Brasil em 97, uma das turnês dela. E daí, em 8 de março de 97, se eu não me engano, ela fez um show no ginásio do Guarani. Até o Beto falou, realmente era um empresário que terceirizava e naquela oportunidade ele era o presidente, né? Tinham ingressos, para se ter uma ideia, de 5 a 20 reais. 8 de março de 97, quando a Shakira fez show aqui no Brasil e no ginásio do Guarani, Edu. Isso há 29 anos. Olha, no ginásio do Guarani eu vi o Roberto Carlos, inclusive o som não estava legal, e vi Ray Conniff em 1985. Ray Conniff. Eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. E a Shakira tá bonita, hein, Edu? 49 anos, parece que tem 28, 29, hein? Claro. Olha lá. Opa! Que show que ela deu, hein? Será que o Tigrão foi? Eu acho que o Tigrão foi, hein? Com aquela faixinha no cabelo, ficou lá na frente, cantou todas as músicas da Shakira. Fui mesmo. Quase Tava lá. Eu e Gleger. Olha. Aí Gleger convidou a Shakira pra jantar na macarronada italiana. Ela falou, com você não, vou com esse moço que tá do teu lado. Aí jantamos lá, mas ficou nisso, viu? Aliás, em 97, não o nada, Gleger era goleiro do Guarani, né? Exatamente. Estreou lá em Arara. Tava lá. União São João. O Boris perguntou se o Gleger tinha cabelo em 97. Tinha. 97 tinha. Você sabe, tava com tom de viu? shampoo de camomila. Esses dias postaram um negócio meu aí da época do Corinthians. E aí eu falando hoje, né, que olha, hoje, onde está o Gleger, né, campeão paulista pelo Corinthians 2001. E aí eu falando, ó, sou o secretário, sou comentarista da Bandeirante. Os caras colocaram, este é o Gleger fake. O Gleger do Corinthians não tinha cabelo. Breno, como é que está jogando o Guarani, Breno? Tá jogando com o Kaique França, hoje o capitão do Guarani. Pela primeira vez o Kaique capitão, Ian como lateral direito, tomou cartão, Maurício Antônio e Jonathan na zaga, Renan Castro na esquerda. No meio campo, Natan, que também tomou cartão, Carlos Eduardo, Cachoeira, João Paulo e na frente Herbert e Maranhão. Com um gol de Cachoeira e 2 de Maranhão, acreditem se quiser, quem tá ligando o rádio agora, não ouviu no primeiro tempo, o Maranhão fez 2. Você não tá... O pessoal pode ter tomado alguma coisa, falar, será que eu tomei demais? Tô ouvindo bem? Não, o Maranhão fez 2 hoje, hein? 3-0 pro Guarani, Edu. Pois é, galera, que começou com 50 segundos, 1-0 Cachoeira. Aos 9, 2-0 Maranhão, 19, 3-0 Maranhão, quer dizer, com 19 minutos, 3-0. O primeiro e único chute do Maringá foi a 25, já estava 3 do Kaique Francis, palmando para escanteio, 3-0 Gleger. Edu, eu gostei do primeiro tempo do Guarani, viu? Gostei. Eu acho tudo bem que o goleirão, pra mim, ele contribuiu nos 2 gols, nos 2 primeiros gols. Aquele gol do Cachoeira, uma bola defensável, tudo bem, uma bola cruzada e tal. Mas não foi com toda essa violência e ele, pra mim, ele se atrapalha todo. E aí vem o segundo gol, né? A batida do Carlos Eduardo de fora da área, uma falta. Uma bola que, a hora que sai do pé do Carlos Eduardo, eu falei, olha, vai pegar, vai encaixar o goleirão, né? E aí ele dá um rebote no pé do Maranhão, que não tem nada com isso, botou a bola na rede. E depois uma bela jogada. Uma bela jogada pra coroar ali e o Maranhão aproveitando pra fazer o terceiro gol e o segundo gol dele.
Eu tava falando até, a gente brincava durante a transmissão, e eu disse isso no pré-jogo, olha, eu não escalaria o Maranhão, mas tomara, obviamente, que ele faça 1, 2 gols, 3 gols e ajude o Guarani. E é exatamente isso. Porque até então o Maranhão não estava tendo toda essa efetividade que está tendo hoje. Ah, mas não estava sobrando a bola. Mas hoje o Guarani está fazendo um bom jogo. Então, isso mostra realmente, né, essa insistência do Hélio Cizenando, que o Maranhão pode estar se destacando nos treinamentos, né, pode estar convencendo o treinador de que tem competência e qualidade para ser titular. O que vale realmente é o resultado. Eu acho que se o Guarani voltar para o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro tempo, não vai dar chance para o Maringá, porque o Guarani está muito bem posicionado, está muito bem postado. Eu gosto do meio de campo. O Natan Melo entrou por ali, é um cara que tem uma saída legal de bola, você vê que ele pisa na bola, ele roda de um lado, roda do outro. É um jogador que efetivamente sempre busca essa bola mais profunda para frente, não é aquele volante que é de lado e para trás. Então ele faz o Guarani jogar, ele faz o time do Guarani andar ao lado do Carlos Eduardo e o João Paulo flutuando um pouco mais. O único que precisa aparecer um pouco mais no jogo é o Herbert, finalzinho ali participou um pouco mais, mas ele precisa ser um pouco mais participativo lá pelo lado, como está sendo o Cachoeira, que para mim está sendo um destaque também no primeiro tempo. O Guarani fez um ótimo primeiro tempo, Edu, e para mim merece os 3-0. Muito bem, já o Tigrão comenta, olha, tá intervalo Limeira, Inter e Santa Cruz 0-0, olha, com 3-0 o Guarani, nesse momento, é o quarto colocado, está indo para 12 pontos no Brasileiro da Série C. Paysandu tem 14, Brusque 14, Amazonas 13, depois o Guarani. Já, o Tigrão vai falar. Tem futebol na Bam Bam Bam. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes em rede balançando.
registrado. Terceiro aí. Guarani pro campo de ataque, de cruzamento para a área. Maranhão pintou mais um, é gol! Estampada na camisa, essa linha implacável. E hoje, em dose dupla, Ian pra Cachoeira, Cachoeira levanta a cabeça pra Maranhão, já pisando dentro da pequena área, ele apenas desvia e sai pro abraço, sai pra comemoração acrobática, dançando, pulando, vibrando, e é o torcedor bugrino quem comemora. Um início arrasador do Guarani, com a estrela da companhia Maranhão, segundo dele, o terceiro do Guarani. Então avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco são as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. E se balançou a rede, é gol e é gol do Bugrão. Maranhão de novo. A marca do artilheiro, cheiro do gol, gol de centroavante. Coloca lá dentro, 19 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta um grito, grita comigo, ação bugrina. Tá registrado no Paraná. Guarani 1, Guarani 2, Guarani 3. 3 pro Guarani, 0 pro Maringá. Neto, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol em noite de Maranhão, Breno Beretta. Valdemir Gomes. Ô Tigrão, um abraço aqui especial pro Gazola e os filhos Lucas e Gabriel lá do Jardim Garcia. Ô Gazola e família, Lucas, Gabriel, um abraço do tio Du aí pra vocês, grande Jardim Garcia. E pro Ayrton Dias, grande admirador do nosso trabalho aqui também. Ayrton Dias, um grande abraço pra você, meu querido, beijo no seu coração, viu? Ô Tigrão, no jogo aqui ano passado, Guarani Maringá, que foi o primeiro jogo da Série C, o Maringá ganhou no brinco 3-2, o Maranhão fez o segundo gol. E aí no dia seguinte, não sei se você se lembra, vocês passando os melhores momentos, o gol do Maranhão estava impedido, só que não tinha VAR. E você cravou, foi, passou de novo o lance, retomou, e o Maranhão estava impedido. Por isso que ele fez 2, Tigrão. Um é para estornar o gol que ele fez no Guarani. E por estar impedido, marcou mais um. Você entendeu, Tigrão? Claramente. É isso mesmo. Tudo de forma planejada, tudo de forma muito científica. E o Guarani deitou e rolou no primeiro tempo. Esse time do Maringá, em 5 jogos, tinha tomado 12 gols. E em 19 minutos do sexto jogo, que é hoje, tomou mais 3, ou seja, 5 jogos e 19 minutos do sexto, 15 gols. O problema é do Guarani de jeito nenhum. Por que é que o Maringá tomou 3 gols? Porque o Guarani foi para cima dele. O Guarani foi para cima. O Guarani começou a partida de forma vertical. Na primeira bola, já tocou em velocidade. O Cachoeira lá do lado direito, jogando invertido hoje. Ele puxa da perna direita para a esquerda e bate cruzado. O goleirão, para mim, foi atrasado. O Gleger até já pontuou isso daí. E aí 1-0 para o Guarani com 50 segundos. Aí poderia acontecer o seguinte, o Guarani recuar, tomar um empate, tomar uma virada ainda no primeiro tempo, ou manter a postura e continuar explorando a peneira que é a defesa do Maringá, inclusive com uma substituição do Tavares, que é zagueiro, para entrar o Bruno Cheron no lugar dele. Paulinho todo torto, improvisado lá do lado esquerdo. Problema do Maringá. Só que se o Guarani tivesse ficado atrás com Cerca Lourenço, toca para lá, toca para cá, vamos baixar as linhas para jogar no contra-ataque. Não, o Guarani jogou propositivamente, indo para cima, tomando a iniciativa. E contra um time que nós chamávamos a atenção, que faz muitos gols e que toma muitos gols. Maringá, antes do início do jogo, já tinha 15 gols marcados.
15, ou melhor, 13. 13 gols. E tinha tomado 12. Estava com um saldo positivo de 1. Já está com um saldo negativo de 2. E por que aconteceu isso? Porque o Guarani jogou bem com personalidade, jogou como se estivesse no brinco, jogou atacando, inverteu seus 2 ponteiros, e o Maranhão, que não vinha bem, no primeiro estava atento, batida de falta venenosa do Carlos Eduardo, o goleirão de novo bateu roupa, a meu ver também, eu concordo, falhou nos 2 primeiros gols. Esse não é problema do Guarani, o Guarani tem que explorar a vulnerabilidade do adversário. E deve ter estudado que o goleiro não é lá essas coisas. Tanto é que a primeira sobrou, já chutou o Cachoeira, cruzado, gol. Na falta, todo mundo atento ao rebote. Maranhão chega na frente da zaga, caixa. E depois no terceiro, de novo, o Cachoeira pela direita, cruzamento na medida. E aí o Maranhão só acertou a passada, deu a chapa e botou na rede. Primeiro tempo de luxo, de gala do Guarani, o Maringá frio, perdidão, tomou um susto quando toma um gol aos 50 segundos, a parte emocional ficou muito abalada e o Guarani se aproveitou muito disso, com inspiração, com aplicação, com organização tática, com verticalidade, explorando os erros do adversário, fez 3-0 e é assim. O futebol tem lá suas surpresas, prega lá suas peças. De repente um gol do Maringá aí, bem no início, pode trazer a equipe paranaense de volta para o jogo. De repente, uma expulsão. Natan Melo está pendurado e está fazendo muitas faltas. Um jogador a menos, pode mudar, mas eu não acredito em nada disso. Eu acho que para mim, o Guarani precisou de 19 minutos para liquidar a fatura e liquidada ela está. Consumatum est. O Guarani faz 3 pontos fundamentais no norte do Paraná e até agora realmente faz a sua melhor apresentação em um único tempo de jogo até agora dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu, muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar. Antes um problema ali com a comunicação do árbitro. Tudo está sendo regularizado, arrumado, ajustado e o Maringá vem para mais uma mexida, Breno Beretta. Vai entrar o camisa 29 no time do Maringá. Camisa 29 é o Raí Natalino. E quem está saindo é o 8, Adeilson, que já estava amarelado. Então, Raí Natalino, 29, entrando no Maringá, segunda alteração processada pelo técnico Moisés Egert. No Guarani, o time não foi modificado no intervalo, Boles. Vamos para o segundo tempo, saída com o time do Maringá, o Guarani à esquerda, todo de branco, vencendo pelo placar de 3-0, apita o árbitro, bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E aqui a bola refoda já na fogueira por goleiro Neto, chega no limite da grande área, porque o Maranhão já apertava para sair jogando no campo defensivo para o time paranaense. Com o pé direito já levanta a bola para o campo de ataque, chega lá atrás, Renan Castro de cabeça para afastar, a bola passou pelo Natan Melo, que já tem cartão, abertura para Negueba, Negueba domina, parte com a bola, tentou passe para o Cheirão, chega bem o garoto Ian, estica a perna, tira, coloca a bola para fora, é lateral na esquerda, campo ofensivo para o Maringá. Aqui naturalmente, perdendo por 3-0, aí se mandar para o campo de ataque no comecinho do segundo tempo. Negueba botou na frente, tentou passe para trás, tirou Natan, voltou para Ian, faz uma linda finta para cima do marcador, já levanta para o campo de ataque para Maranhão, recolheu, dominou, protegeu no pivô, volta a bola para João Paulo vê a passagem do Cachoeira que meteu do outro lado para Herbert, chega a defesa para cortar.
Na hora H, o corte providencial do John. Se a bola passa, sairia livre na cara do gol Herbert. Levantamento para o de ataque, gira a defesa. A bola voltou para Renan Castro. Ele empurra pela meia para Cachoeira. Recolheu, dominou, tentou o comando para João Paulo. A bola foi desviada, sobra para John. John recolhe, domina Herbert e aperta. Consegue sair jogando com Kelvin. Kelvin para John. John abriu na ponta para a chegada do Raí Natalino. Ele recolhe, domina, vai encarar a marcação. Sai da ponta, vem para meia. Tem no comando pedido, bola o Kaique. Ainda ele fez o passe. Chega lá no meio a defesa para cortar. Sobra da bola para Natan. Natan domina, foi puxado, sofre a falta, o árbitro mandou o jogo seguir, mas aí o Guarani não foi eficiente na saída, perdeu a bola. Danielzinho recupera, pé direito, ele tenta colocar no canto, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Breno Beretta. Tentou, arriscou o Maringá de fora da área e não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança o Kaique França. Já quem está nos acompanhando pelo YouTube, eu mandei para o Lucas uma imagem. O pessoal já ficou empolgado com esse primeiro tempo. Você gosta de figurinha, Leandro Bolles? Sim. Vai colecionar as figurinhas da Copa? Não, a galera lá de casa, os dois, o Lucas e o Pedro, já estão colecionando mais de 600 figurinhas. O problema é que então já você vai poder comprar uma nova figurinha ou mandar imprimir. O Lucas vai mostrar ali a figurinha. Uma figurinha lá. Aí, ó. Aí, ó. Maranhão com a camisa da Celeste. Eu não sei o que o Tigrão e o Gregor acham. Pré-lista ou não? Talvez esteja, né? Depois do jogo de hoje é que não vai dar tempo, né? Quem sabe? Quem tá acompanhando no rádio, não tá vendo a imagem no YouTube, já fizeram figurinha do Maranhão com a camisa da seleção. Vê se pode, né? Negueba limpa, bate no travessão, olha só pra Kaique França! Defesaça do goleiro Bugrino. Primeiro a finalização do Negueba, explodiu na trave. Na sobra o Kaique França faz uma grande defesa. Tem mais Maringá e o John do meio campo recua e recomeça com o goleiro Neto. Que grande defesa, hein, Breno? Grande defesa quando exigido. Foi assim no primeiro tempo, Kaique França, e agora mostrando no segundo tempo também por que ele é o capitão do time, um dos principais atletas desse elenco do Guarani. Primeiro o Negueba meteu essa bola na trave, né? Veio o Cachoeira, tentou marcar e foi no travessão. Na sequência, com os pés, cara a cara, o goleiro Kaique França conseguiu salvar o primeiro gol do Maringá. E o Guarani tá vencendo bonito no placar 3-0. Aproveita então Gleger Zorzinho, além de falar deste início do segundo tempo, com 4 minutos de uma pressão aí do Maringá, sobre as duas defesas do Kaique França. Aquela no primeiro tempo e esta segunda defesa, evitando o primeiro gol do Maringá no jogo. A do primeiro tempo, ela assim, foi boa, mas ele estava melhor colocado, né? 7,87. Agora essa aí, meu amigo, essa aí é defesaça, hein? O cara ia fazer o gol, ele se esticou todo ali. 8,15. Tá bom, 8,15, defesaça nos critérios de Gleger Zorzin, evitando o Kaique França, o gol do time do Maringá. Sai jogando o time do Guarani no campo defensivo, Jonathan Costa para Maurício Antônio, apertado ali pelo Raí, consegue o passe no corredor para João Paulo, recolheu, dominou, gira bem para cima da marcação do Kelvin, enfiou no comando, chega lá atrás, Travassos. João Paulo briga pela sobra, mas acaba cometendo a falta, o jogo está parado em cima do Negueba. Tem falta para bater o time paranaense, falta já batida. Se manda com a bola dominada, Negueba, já tentando pisar no último terço do campo, tem o Kaique Caito pedindo, ele parou, tentou passe no comando, essa bola chegou no Kaique, estava completamente impedido. Aí deu uma vacilada, vacilou, dançou, perdeu a bola, Cachoeira. Já recuperou Kaique, Cheirão abre pela direita, recolhe, domina Raí Natalino, devolveu para Cheirão na área, ele foi para a dividida, a bola bateu, rebateu, tá marcado, tiro de meta pro Guarani. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. O tic-tac do tempo de Valodesta, você eu confirmo, sexta rodada Série C em Maringá. Guarani 3, 2 do Maranhão, 1 do Cachoeira, 0 pro Maringá, Edu Pinheiro. Olha, lá em Limeira, segundo tempo também Série C, Inter e Santa Cruz empatam 0-0. Copa do Brasil, quarta-feira, o São Paulo joga em Caxias contra o Juventude. O jogo de ida, 1-0 para o Tricolor. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos, os lares brasileiros. Você encontra no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, da Mega Loja, em Sorocaba.
Tigrão, e esse comecinho do segundo tempo, o Guarani está aceitando muito essa pressão do Maringá ou faz parte naturalmente isso iria acontecer? Daiga? Era mais ou menos esperado, né? Um time que vai pro intervalo jogando em casa, perdendo por 3-0, tem que partir pro tudo ou nada. Agora, eu acho que o Guarani tá com a intensidade muito baixa com relação àquilo que nós vimos no primeiro tempo. Se toma um gol aí, quer dizer, anima, né? Dá aquela injeçãozinha de ânimo no adversário, em casa. Então eu acho que como o Maringá está indo desesperadamente com todo mundo, marcando muito alto, que o Guarani deveria ter um pouco mais de objetividade numa bola comprida aí, por exemplo, o Ebert, que é veloz, para o próprio Cachoeira procurar o quarto gol e aí matar de vez. Acho que está muito nheco-nheco o Guarani no segundo tempo. Claro que a vantagem é gigantesca. O primeiro tempo foi muito bom, mas eu não diminuiria tanto e não baixaria tanto as linhas como o Guarani está fazendo. E tentaria ir atrás do quarto gol, em cima, inclusive, do posicionamento muito adiantado do time do Maringá. Olha, se inscreva no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ative as notificações, assim você fica tranquilão. Sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, com a live, você vai ser notificado. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em breve, rumo a 70 mil inscritos. O Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Maringá para ataque, o chute travado do Raí Natalino. Kaique França cai no canto para fazer a defesa. Chute travado pelo zagueiro Jonathan Costa. Mais uma tentativa ofensiva do Maringá, Breno Birita. O Maringá gostando do jogo, mas o Guarani tá lá atrás, bem posicionado, né? Quando não é a defesa que trava, é o Kaique França que tá bem no jogo e pegando as bolas que precisa. Guarani tá vencendo o jogo por 3-0 e até agora não fez nenhuma alteração. E subindo para 12 pontos na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. O Maringá com os 3 gols sofridos até aqui, como relatou o Tigrão. 15 gols sofridos, tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série C. Mesmo os times que estão lá embaixo não tomaram tantos gols assim como tomou o Maringá. Aroma das Ervas é muito mais que sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos merelhos e supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Bugrão já para 2 mexidas. Vem Negueba ajeitou. Paulinho, uma bomba! Jogou lá em Londrina. E longe do gol, é só tiro de meta pro Kaique França bater. Desse jeito eles não vão fazer nenhum mesmo, né? Chutou muito longe, muito por cima. O Paulinho, jogador da equipe do Maranhão. O Guarani vai mudar, do Maringá, melhor dizendo. Agora o Guarani vai mudar 2 vezes, né? E um dos que vai entrar é o Rafael. Provavelmente o Rafael vai entrar no meio-campo. Até porque o Natan já tá amarelado. Mas já eu confirmo quais são os 2 jogadores que vão sair. A Série C que tem a liderança do Paysandu, 14 pontos, o Brusque 14, Amazonas 13, nesse momento o Guarani é o 4º colocado com 12. Paysandu, Brusque e Guarani ainda não perderam no Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando que na Série C deste ano 2 times serão rebaixados, ao invés de 4. Então nesse momento Anápolis e Itabaiana disputariam a Série D do próximo ano. E um dos grupos, os grupos nesse momento da segunda fase, Paysandu, Guarani, Ipiranga e Maringá. Maringá nesse momento é o 8º, outro grupo, Brusque, Amazonas, Ituano e Maranhão. Por falar em Maranhão, Maranhão do Bugrão recebeu o cartãozão. Amarelado, o Maranhão no lance anterior cometeu uma falta, o Maranhão amarelado. Negueba levanta pra área, tira a defesa, olha a sobra, vai pintar o gol do Maringá, Kaique França pegou, voltou, olha a sobra pra fora, Cheron! Perde uma grande oportunidade o Bruno Cheron, primeiro uma grande defesa do Kaique França, na sobra o Cheron bateu pro gol, a bola subiu, desviou antes de sair. Escanteio pro Maringá, queima a roupa na finalização do Danielzinho. Kaique França fez uma grande defesa, depois a bola bateu em alguém ali, parece que não, né, Breno? Não bateu em ninguém não, foi escanteio lado direito. Levantamento pra boca do gol, toque de cabeça, Kaique França sobe pra pegar mais uma. Mais uma defesa do goleiro Bogrino. Com o pé canhoto, levanta para o de ataque, tentando Herbert. Vai brigar o atacante Bogrino, mas a bola acaba saindo. Gleger Zorzinho, mais uma grande defesa do Kaique França.
conceituando, trazendo a nota desta defesa. Ele vai se transformando no homem do segundo tempo, né? Segunda defesa importante, essa 7,98. Muito bem, agora o Guarani fará 2 mexidas. Tá saindo o Ian, lateral direito, para a entrada do Rafael. Vai entrar improvisado. Era um jogador que estava amarelado também, o Ian. Então o Rafael entrando improvisado e saiu o Herbert. Entrou o Guilherme Parede. Saiu o Herbert, entrou Parede 7. Saiu o Ian, entrou o Rafael, número 3. Ian, que eu me recordo, fez a sua estreia no profissional do Guarani com apenas 17 anos, né? E hoje é o mesmo, né, Breno? Aquele lá. Exatamente, é o mesmo. Hoje já está um pouquinho mais experiente. Recebeu o cartão no primeiro tempo, ficou pendurado e foi substituído, já os comentaristas falam. Kaique lançado para mim, impedido, Bandeira não deu. Recolheu, dominou linha lateral da grande área, vem Maringá, soltou na entrada da grande área pro Cheron. Cheron para, prende, segura, tem a passagem pelo meio do John. Ele abre aqui pela esquerda pro Paulinho. Paulinho tem opção na ponta também ali do próprio Cheron. Paulinho prende, segura, solta o jogo para Kelvin. Tava marcado pelo Maranhão. Ele volta, a bola recomeça com Tavares. Ajeita, domina por time do Maringá, puxa a bola pro pé direito. Tentou o passe na ponta, o passe pro Danielzinho. Chega a defesa para cortar, rebote pro time do Guarani. Vem embora pro campo de ataque, Grão, carregando a bola, Guilherme Cachoeira, fintou primeiro, foi para a área Maringão, ele domina, encara a marcação, vem a passagem do Renan no fundo, o juizão não marca a falta, foi ao solo Renan Castro, o árbitro não seguir, recupera a posse de bola, o time do Maringá, vem agora para o campo de ataque, bola pelo meio para o Cheron tentou o lançamento para o Negueba, de cabeça a primeira participação do Rafael, só para dar bola, volta para Carlos Eduardo, ele coloca no chão para Guilherme Parede, falta, agora não deu a falta no João Paulo, não, mandou seguir, Kaique fica com a sobra, recolheu, dominou pela meia, a bola passou, sobrou pro Cheron, pé direito, ela foi desviada, Kaique França sai do gol, evita a saída da bola porque seria escanteio, fica com ela pro time bugrino. É bem seguro o goleiro do Guarani, né? Evitou que seria um escanteio, foi lá, segurou a bola e ainda tinha mais um jogador do Maringá na frente dele. Segurando tudo hoje o Kaique França e mantendo o placar, porque o Guarani tá bonito, vencendo por 3-0, Bolis. Tem lateral para fazer a cobrança no campo ofensivo, brigou ali o Maranhão, a bola foi colocada para fora pelo Travassos. E com isso o Guarani ganha a lateral para bater. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, a agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433 no Jardim do Trevo em Campinas. Foi embora o John com a 18. John 18 tá fora, na equipe do Maringá, entrou 77 Rafa, saiu John, entrou Rafa, mais uma alteração na equipe do técnico Moisés Egger. 14 minutos de segundo tempo, lateral para o Guarani, Rafael tentou colocar na área, tira lá atrás da defesa com Kelvin, a bola sai em lateral para o Guarani, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, quero ouvi-lo, e essas mexidas no Guarani, o Guarani segue vencendo 3-0 fora de casa, Tigrão. O Herbert não fez uma boa partida não, aliás já não tinha jogado bem também na partida anterior contra o Santa Cruz. Eu acho que o objetivo aí, obviamente, é explorar a velocidade do Parede e tentar matar o jogo no contra-ataque. É mais ou menos por aí que eu vejo, corrigindo, né, um posicionamento equivocado aí e uma atuação sem brilho do Herbert. Acho até que vai mudar o lado. Parede deve ir para a direita, né? Onde estava o Cachoeira, e o Cachoeira vai para a esquerda, onde estava o Herbert. Agora o Guarani tem uma falta boa. E a saída do Ian é só porque estava amarelado. Mas fez um bom jogo, inclusive participando do segundo gol. Olha o Guarani chegando, cruzamento na segunda trave, Maurício Antônio pega Neto! Livre o zagueiro na segunda trave, quase faz o quarto gol na sequência, falta marcada e vem cartão. Defesa do Guilherme Neto evitando o quarto gol pro Grino, Breno Beretta. Que defesa, dessa vez o goleiro Guilherme Neto tava esperto, né? Porque o Maurício Antônio cabeceou para baixo, pro chão, e ele acabou defendendo a bola e ele não conseguiu segurar, mas defendeu bem o goleiro, evitou que seria o quarto do Guarani. E agora tem um cartão amarelo pro camisa número 29, o Raim Natalino, que pegou por trás o Natan, mereceu o cartão. Olha o Guarani. Renan Castro cobra muito mal a falta, tira lá atrás de defesa, sobra da bola, volta para Kelvin. Pé direito, tenta a bola esticada, lançamento direto, defesa, ataque para Raí.
protegeu o Jonathan Costa, saiu do gol Kaique França. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, licença SPA/MF 293/2024. O Kleber Zorzin quer conceituar a defesa do Guilherme Neto ou não? Foi muito em cima dele, né? Fez um movimento totalmente errado. O goleirão tá muito inseguro. O Guarani conseguir tirar dele vai fazer mais um gol. Não vou nem conceituar. Tá bom, muito obrigado. Vem para o campo de ataque o time do Maringá. Na direita, cruzamento para o Raí. Chega a defesa com o Rafael para cortar. Sobra da bola, volta com o próprio Rafael. Demorou para tirar, tirou. E aí perdeu a bola, voltou para Negueba. Negueba para o Cheron. Recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou. Outra finta atrás para o pé direito. Ajeitou na entrada na grande área. Chute para fora. Muito mal. Pega muito mal o chute para fora. Chute ali do Rafa. E a bola se perdeu pela linha de fundo, é só tiro de meta, bebê. É isso porque o cara acabou de entrar, hein? Deu um chute pra baixo, né? Ele chutou, na verdade, por cima, né? Parecia até um tiro de meta. Muito embaixo, né? Pegou muito embaixo na bola. A bola se perdeu pela linha de fundo. É claro que sem pressa o Guarani já cobra o tiro de meta. 3-0, o Bugrão tá bonito no placar contra o Maringá. E aqui no YouTube a galera também fazendo a sua parte, fazendo bonito no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Meu amigo JP, o João Paulo Formaggio da Garamacho tá ligado. Com o Fábio Tedesco também tá sempre ligado, acompanhando meu grande amigo e irmão Edivaldo Tietchan ícone. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Aqui vem Maranhão. Bola metida pela esquerda para Renan, já foi para a área Maranhão. Levantou na segunda trave, era pro Cachoeira, subiu Paulinho colocando a bola para fora. Escanteio para o Guarani bater. É pelo lado direito, né? Um escanteio perigoso. Por ali o Guilherme Parede vai ajeitando a bola com carinho. Foi ele quem cobrou o escanteio na cabeça do William Farias no último jogo. Quem sabe pode ser agora mais um gol do Guarani, Leandro Bolles. E vem na direita, partiu para cobrança, bola curta na primeira trave, chega Paulinho para cortar. João Paulo com a sobra, domina, limpou, cortou, limpou, fintou de novo, voltou para o Luiz Antônio. Abre na direita para Cachoeira, ele tentou a meia-lua para cima do marcador, conseguiu o passe, o cruzamento, a bola foi desviada. Voltou para Cachoeira, falta do Paulinho, falta dura. Levantou o Guilherme Cachoeiro, o árbitro tem que no mínimo mostrar o cartão amarelo por Paulinho. É, cartão merecido, né? O camisa número 20, Paulinho, amarelado. 23. O Parede fez o que quis, né? Pra cima do jogador da equipe do Maringá. E ele tomou uma paulada na perna direita, tá caído até agora. Paulinho, camisa número 23, amarelado. Parede que entrou bem no jogo, dando drible da vaca, agora tomando essa falta perigosa pro Guarani fazer a cobrança. E mais uma vez o Carlos Eduardo. É pelo lado direito, ele tá prontinho para fazer a cobrança. E não precisava essa chegada do Paulinho para cima do Guilherme Parede, né? Não teve nenhum momento de disputa de bola, foi realmente para pegar o Parede. Falta marcada para o Guarani bater, vem para a bola Carlos Eduardo aqui na ponta direita, quase 20 minutos do segundo tempo. 3-0 para o Guarani, os 3 gols no primeiro tempo, em 20 minutos o Guarani fez 3-0. Vem para a cobrança na falta, partiu para a bola Carlos Eduardo, levantou para o gol, toque de cabeça, é gol! Jonathan! Gol! Do Bugre! Tem na quadra estampada na camisa. Em uma cobrança de falta perfeita de Carlos Eduardo. Parecia até que estava colocando com as mãos na cabeça de Jonathan Costa. Um pouco à frente da risca da pequena área. Ele desvia na primeira trave e aquele desvio fatal. Sem chances para o goleirão do Maringá. Amplia o Guarani. Goleada bugrina em Maringá. Jonathan Costa de cabeça, então avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Jonathan Costa, o goleiro, o zagueiro sem chances pro goleiro. Então olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, é gol e se é gol, é comemoração, é festa, Bugrina. Jonathan Costa de cabeça na marca de 20. Vem
20 minutos de bola rolando do segundo tempo, solta o grito, grita comigo, nação bugrina, pela quarta vez no jogo, tá registrado, Jonathan Costa, Guarani 4, Maringá 0, Guilherme Neto não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, Band Vereta. O detalhe é que a jogada começou com o Guilherme Parede, né? Insinuante, foi pra cima em 3 jogadas e conseguiu a falta. E a falta muito bem batida, praticamente perfeita do Carlos Eduardo, especialista, que colocou como se fosse com as mãos na cabeça do Jonathan Costa. E aí quem que bateu cabeça? Tanto Paulinho quanto Cheron. Um ficou olhando pra cara do outro e não conseguiram marcar o Jonathan, que testou firme, como se fosse um atacante, pro fundo das redes do goleirão Guilherme Neto, que nada pôde fazer. Agora é goleada, 1, 2, 3, 4 a 0 pro Guarani. Tá bonito pra cima do Maringá, Leandro Bolles. E mexeu o Maringá, 2 mexidas, o 14 e o 9 entraram. Um dos que saíram, o Kaique, e o outro já você vai confirmar. É, o Giovanni Gomes, sobrinho do Tigrão, entrou, e o 14, o Felipe também entrou. Saiu o 99, o Calito, e o outro que saiu, quem foi, Bolles? Não faço a mínima ideia. Já eu confirmo o outro que saiu. Danielzinho tentou lá pela direita, chega lá atrás, Cana Castro para cortar, Kelvin domina mal, Maranhão dá um pote, consegue a recuperação, Kelvin. Sai jogando aqui atrás, recomeça o time do Maringá contra Vassos. O Bonifácio 28, Breno. Bonifácio, então o Bonifácio saiu, assim como o Calito. E entraram o Giovanni Gomes 9 e o Felipe 14. Toque errado no time do Maringá, de graça para Guilherme Parede, ele sai driblando pelo meio, escapou, limpou, fintou, tem o Cachoeira, aí prefere o recuo com o goleiro Kaique França. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 23 minutos de bola rolando, segundo tempo. No Futebol Bandeirantes, sexta rodada da Série C em Maringá. Maringá 0, Guarani 4, Bugrão 4 a 0, vai embora o artilheiro da noite até aqui, Breno. É o Maranhão indo embora para a entrada do Mirandinha, marcou 2 gols, fez os 2 primeiros gols dele com a camisa do Guarani, cumprimentando o técnico Hélio Cizenando, entrou Mirandinha, camisa número 17 no Bugre. Mirandinha em campo no time do Guarani, o jogo tá parado, falta do João Paulo, falta no campo ofensivo. Ô Bolles, pois não. Um detalhe, agora o Guarani tá sem um centroavante de ofício. O Guilherme Parede, pelo que eu sei, ele treinou, né, no último jogo treino, inclusive ele fez no primeiro tempo um falso 9. Pode ser ele que faça essa função a partir de agora sem um centroavante específico no time. Boa, confirmando Edu Pinheiro em Maringá, o Guarani vence, atropela o Maringá 4 a 0, Edu. Olha, lá em Limeira é gol do Santa Cruz, Ronald, segundo tempo de Inter de Limeira 0, Santa Cruz 1. Só confirmando, Boris, por favor, saiu o Calito, entrou Giovanni Gomes. Saíram 99 e 28. Isso, Bonifácio e o Calito. Entraram o Felipe 14 e o Giovanni Gomes 9. Felipe e Giovanni Gomes. Perfeito, Bolis. Tem futebol na Bam. Uma passagem rápida aqui pelos resultados. É a maior goleada. Opa, o João Paulo atingiu o jogador do Maringá, né? O árbitro deu amarelo pro João Paulo. Foi isso, Breno? Se ele deu amarelo, eu não vi ele dando amarelo, mas se ele deu, é o terceiro e tá fora do jogo contra o Santa Cruz. Ele marcou a falta, né? Então, quer dizer, ele viu... Eu não vi o cartão. Bandeira, viu que o João Paulo acabou atingindo o rosto ali do jogador do Maringá. Tô dando uma olhada rapidinho aqui nos resultados e é a maior goleada até aqui da Série C. Tivemos 2 resultados por 4 a 1, inclusive um resultado do Ituano, que é o próximo adversário do Guarani, mas foi 4 a 1. Uma vitória também de 4 a 1 aqui do Paysandu. Mas até então 4 a 0 é a maior goleada até aqui do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani impiedoso pra cima do Maringá. 4 a 0 para o Bugrão. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet calabresa dos Canapaio, Cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Aldemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvi-lo. 4 a 0 e o jogo, o Guarani deita e rola em Maringá. Tigrão. Matou no primeiro tempo.
administrou até a metade praticamente do segundo. Aí o Parede entrou bem de novo, criou a jogada da falta. Carlos Eduardo com imensa categoria, toda a pinta de jogada ensaiada. Se antecipa a zaga ali o Jonathan Costa. Uma paulada de cabeça. A lebre está em óbito. Acabou a brincadeirinha, o Guarani ganhou os 3 pontos com amplos méritos e se forçar um pouquinho faz mais. Vem bola o Guarani para o ataque, tentando lá pela esquerda, a bola na entrada da grande área, dominou, João Paulo calibrou pé direito, ele bate, a bola passa com perigo e vai embora pela linha de fundo, bebê. Ele pediu desculpa para os outros jogadores de ataque, para o Guilherme Paredes, estavam ali na frente, poderia ter tocado, né, o próprio Mirandinha, mas ele preferiu arriscar de fora da área, tentava fazer um golaço, a bola passou muito por cima do gol do goleirão Guilherme Neto, que tem pressa para fazer a cobrança. O Guarani vence, tá bonito, goleada 4-0 para cima do Maringá. O Mariano aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes está dizendo, o Maranhão tem que jogar sempre nesse estádio aí, nesse gramado ele faz gol. Sempre contra o Maringá. Não, com o Maringá ele fez, né? Então, com a camisa do Maringá e agora contra o Maringá. O Guarani tem que mudar os mandos de jogos. Um abraço para a galera de Belo Horizonte, Gabriel Antônio sempre aqui conosco em BH. Estou ficando louco com o Bugrão. Gabriel, Vilma, Carol, valeu, muito obrigado a todos que estão conosco, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Tem falta para fazer a cobrança do Maringá. Vem para a cobrança Bruno Cheron, deixou para Paulinho, que levanta na segunda trave, tentativa de passe para o meio do Travassos, até o cabeceio ele errou. Chega lá atrás de defesa para cortar, tentou Mirandinha, bota na frente, ganha a lateral para o Guarani. Tem lateral, Bugrão, não, a bola não saiu não chegou a sair, Carlos Eduardo ficou com a sobra, tentou o lançamento do comando, a bola caiu ali com o Rafa, domina, mata no peito, volta com o pé direito para o goleiro Neto, recomeça o time paranaense, 28 minutos do segundo tempo. Neto levanta a bola para o campo de ataque. Chega lá atrás de cabeça na Tamelo. Volta para Rafael. Rafael tira mal. Deu de graça para Negueba. Vai atrás da bola. Rafael sofre a falta. Falta para cima dele. Jogo parado. Tem falta o Guarani para bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas da família Sato para sua mesa. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Ô Bolis, uma contusão ali na perna esquerda, o Natan Melo caído nesse momento no gramado do estádio do Maringá. Na verdade já está se levantando o jogador do Guarani, o Maurício Antônio, né? Ele tomou um pisão do jogador do Maringá que merecia até o cartão amarelo, porque foi um pisão sem bola, Ele né? já tem, né? O Raí Natalino. E o árbitro contemporizou, não quis dar o cartão. Agora, domingo tem Guarani e Ituano no Brinco. Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Eu não aceito menos de 10 mil pessoas domingo, hein, Bolis? Depois desse resultado. Pra área, olha o Maringá chegando, o Rafa bateu no canto, Kaique França de novo. Mais uma grande defesa do goleiro Bugrino, colocando a bola pra fora. Finalização ali na entrada da grande área do Rafa, chute forte por baixo, Kaique França meteu a bola para fora, cedendo o escanteio. Defesaça do goleiro Bugrino, mais uma vez, escanteio lado direito, Maringá tá na bola. Já o especialista Gleger Zorzinho vai conceituar, pé direito, cruzamento para a boca do gol, tira a defesa, o cruzamento do Felipe, a sobra da bola ficaria para o Guarani, passe errado, ela volta para o time do Maringá, dominou o Rafa, cortou, limpou, fintou, abriu para Felipe, Felipe ajeita, domina, vai encarar a marcação dobra para cima dele, ele encara, levou para o fundo, Rafa, ganha lateral, aliás, escanteio, Felipe ganhou escanteio para o time do Maringá, quase 30 minutos do segundo tempo, 4-0 para o Guarani. Tem escanteio, o Maringá para bater, vem para a bola Felipe, autorizada a cobrança com o pé direito lá na ponta direita, levantou na primeira trave, tentou Travassos, estica bem a defesa para cortar, sobra da bola para o João Paulo tentou lançamento, linda, finta seca para cima do marcador, empurra na direita para a esquerda para Guilherme Parede, tem na direita o Cachoeira, ele parou, prendeu o olho, pensou, passou Renan, João Paulo para o Parede com o pé direito, a inversão aqui na ponta para o Rafael, ajeitou, dominou, curtinho para o Cachoeira, domina, devolve no fundo, devolveu muito mal para o Rafael. Protege Paulinho, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Maringá. Gleger Zorzin, apesar de 4-0, o Kaique tá trabalhando, fez uma outra boa defesa. E aí, Zorzin? Mais uma boa defesa, mas o grau de dificuldade não muito alto. 7,82. Vem de novo o Maringá, Cheirão está em completo impedimento, o jogo está parado em Maringá, Breno Beretta.
O jogo parado nesse momento depois do impedimento, porque o Guarani não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. E realmente, o camisa número 20 do Maringá estava completamente impedido, Bruno Cheron. Olha o Guarani no ataque. Guarani pro ataque, olha a chegada, finalização para fora do Guilherme Cachoeira. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. A informação, Edu. Olha lá em Limeira, segundo gol do Santa Cruz, Saulo contra, 2-0, mas aí marca a Inter com... O nome é Getúlio. Getúlio desconta, 30 segundo tempo, hein? 1 para Inter, 2 para Santa Cruz. Eu não sei se vocês repararam, mas o João Paulo foi amarelado, viu? Foi registrado. Naquele lá, né? Naquele lance lá. É o terceiro, né, Breno? Então é o terceiro dele, tá fora do jogo contra o Santa Cruz no próximo domingo, Edu. Ele era citou, o único pendurado. Aquele lance que a gente citou. Eu até pesquisei depois para ver se achava em algum lugar. A própria emissora de televisão acabou não confirmando. Mas com esse cartão amarelo é o terceiro do João Paulo, o único pendurado. Tá fora do jogo de domingo, 6h30 no Brinco, contra a equipe do Ituano. Expectativa de um grande público. Até porque Guarani fazendo 4-0, goleando, precisa do apoio do torcedor jogando dentro de casa. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Aliás, né, Edu, aquela informação que você trouxe assim que o Arthur teve no primeiro tempo, que o Guarani não havia marcado 3 gols, né? Não marcava 3 gols, no mínimo 3 gols. Aquele jogo em agosto pela Série C, olha a chegada do time do Maringá, chegou lá atrás também para fazer o corte Natan. Lá fez 4, hoje está fazendo 4, só que lá levou 3. Hoje não levou até aqui nenhum, né, Edu? Exatamente, aqui lá foi 4-3, né? 16 de agosto do ano passado, lá em Natal, contra o ABC. João Paulo. Eu vou tentar procurar. Boa. João Paulo trabalha a bola aqui pela esquerda. Trabalhou com parede tem Cachoeira. Voltou para João Paulo. João Paulo dá uma cadenciada. Volta a bola para Rafael. Fica com a bola o Guarani. Metendo 4-0 no Maringá. E o parede caiu. A turma mandou o jogo seguir. Mandou seguir. Felipe recuperou. Olha a chegada do Maringá. Bola no comando pro Raí. Ele bota na frente e chega. Defesa para cortar. Maurício Antônio tranquilo faz o corte. Tira, solta o jogo com o Renan Castro. Ele ajeita, mira pro time do Guarani, abrindo a ponta pra Mirandinha. Tá cheio de gás, fôlego novo, entrou agora. Encara a marcação no Rafa. Já levou a marcação, escapou lá pela esquerda. Domina ainda, para frente, não tem ninguém na área. Segura Mirandinha. Ele volta a bola pra Renan. Renan volta ali pelo meio pra Carlos Eduardo. Chamou, acionou Natan. Natan no corredor, ajeita, domina pro Guarani. Fica com a bola no Bugrão. Pra Mirandinha, pra Natan, pra Mirandinha. Dominou, invadiu a área, pintou mais um, vai marcar, bateu pra fora! Pra fora, a finalização de Mirandinha. Acho até que o goleiro tocou na bola. Mirandinha recebeu, invadiu a área, soltou a bomba, a bola desviou no pé do zagueiro. Foi embora pela linha de fundo, é escanteio, bebê. Que jogadaça do Mirandinha com o Natan. Fez uma bela tabelinha, chegou cara a cara e bateu com violência. Se não fosse o pé do zagueiro, defensor da equipe do Maringá, essa bola poderia ter entrado. Escanteio lado esquerdo, Carlos Eduardo na bola. Vem pra cobrança com o pé direito, vai levantar pra boca do gol, autorizar a cobrança, levantou na segunda trave, pra ninguém, ela passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas é o nosso canal. Você deixa o seu like, espalha pra geral, envia o link aí nos grupos de WhatsApp pra galera do Bugrão. Galera que não tá ligada no jogo, curtindo a Bandeirantes a partir de agora, 4-0 pro Guarani. Vai se mantendo invicto na competição, voltando ao G8, nesse momento na 4ª colocação. Grande resultado do Bugre, que joga no próximo domingo, 6h30 contra o Ituano. Aqui domina a Negueba. Negueba, ela vem pro fundo, prepara o cruzamento, com o peito, tira. O Enem tá marcando o escanteio, a saída da bola, né? Tá marcando o escanteio. Tirou ali com o peito o zagueiro bugrino. Bola colocada para fora, foi o Rafael quem tirou, vem para a cobrança Negueba. 35 minutos, segundo tempo, pé direito levantou, Kaique não foi, toque de cabeça, a bola passa à esquerda com perigo, bebê. E quando o goleirão não vai na bola 100%, tem que ter sorte também, como foi nesse lance. O Kaique ameaçou e voltou para trás, ficou naquela linha, como dizem a linha do tênis do mata-burro, e ele acabou ficando para trás, mas por sorte a cabeçada do jogador do Maringá saiu no canto esquerdo e o Kaique França apenas acompanhou. Tiro de meta já cobrado, 4-0, tá vencendo o Bugrão.
Tentou ataque o time do Guarani, Renan dominou, mas estava impedido o Cachoeira, né? O Renan fez o lançamento, o Guilherme Cachoeira estava impedido, impedimento marcado pelo Bandeira. Pois não. Não, eu achei aqui, 4-0 fora de casa, aconteceu em 17 de agosto de 2024, era a Série B, lá em Chapecó. Chapecoense 0, Guarani 4 gols de João Vitor, Marlon Douglas e 2 gols do Caio Dantas. Boa, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Vem para o programa de ataque, o time do Maringá. Danielzinho tentou passe por dentro, trava bem Carlos Eduardo. Consegue o passe para o João Paulo, deixou para a parede tem Cachoeira. Lançamento para a velocidade de Guilherme Cachoeira, tem João Paulo pedindo pelo meio. Rolou para João Paulo, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! JP10, JP10 tem a 10 estampado na camisa, marca o 5º gol do Guarani no Paraná. Bola recuperada pelo Carlos Eduardo pro Cachoeira, que levantou a cabeça de primeira, outra assistência do Cachoeira agora para João Paulo, que pedia livre pelo meio, como se fosse um centroavante, e com o pé direito de primeira ele bate, a bola passa entre as pernas do goleiro do Maringá, vai pro fundo do gol. Goleada implacável do Guarani no Paraná. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Então avante, 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 avante. Avante, Bugrão. João Paulo coloca lá dentro. Segunda assistência do Cachoeira. Primeiro gol do João Paulo. O Guarani marca mais um pra cima do Maringá. Olha lá o povo festejando. Olha lá a galera vibrando porque balançou e se balançou a rede. É gol do Guarani. Na marca de 37 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solta o grito e grita comigo, galera bugrina. Tá registrado no Paraná. Guarani 1, 2, 3, não perca a conta, 4, 5 pro Guarani, 0 pro Maringá. Neto, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do 5º gol do Guarani é esse, Breno Beretta. O detalhe pro passe açucarado, e que lançamento do Guilherme Parede. Foi de trás do meio campo, atrás até mesmo do círculo central. Ele girou e já sabia para onde estava se encaminhando o Cachoeira, na ponta direita. Um belo lançamento do Guilherme Parede, pegou o Cachoeira na corrida e nessa corrida ele encontrou, rasgando a defesa, entrando cara a cara com o goleiro João Paulo, entrou como se fosse um atacante. Ele ainda tocou e o leve toque que ele deu pegou no goleiro Guilherme Neto, mas a bola foi forte e entrou. João Paulo marcando o primeiro gol dele com a camisa do Guarani e o 5º do Bugre, não perca a conta. 1, 2, 3, 4, 5. É goleada do Guarani, 5-0 pra cima do Maringá, e faz a festa o torcedor bugrino, presente em bom número no estádio Willie Davis. Tem a Fúria Independente, tem o torcedor comum do Guarani que tá por lá, que não é de organizada, também fazendo a festa. 5-0, tá bonito o Bugrão no placar, Leandro Bolli. É, Tigrão, 5-0, 3 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo, goleada impiedosa do Bugrão no Paraná. É, apresentação de gala, Maringá atordoado, os volantes do Guarani jogando muito, Cachoeira jogando muito. Maranhão não foi só os gols não, fez 2 gols, mas fazendo muito bem o pivô, preparando, tocando para o jogador que entra de frente. Grande atuação do Guarani, a gente dizia, quando o Guarani fez o 4º gol, forçar um pouquinho vai mais. E vou ousar de novo. Tá com jeitão de vir a 3, termina 6. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O nosso queridíssimo Edu Pinheiro foi lá, fez o levantamento. Menos de 30 segundos depois o Guarani fez o 5º, né? O seu. Agora ele vai ter que levantar gol. Quando que foi 5, eu já cheguei em 2019, Guarani. não parei. 5-0. Guarani tá com brincadeira, pô.
Não dá mais pra pesquisar. O Guarani tá querendo arrebentar com o velho do Rio. É só Mariolano. Foi uma pesquisa lá que... Centro de Memória da Unicamp, a última vez que aconteceu. Sai jogando o time do Guarani com Mirandinha, 5-0 pro Bugrão. Renan Castro passou, a bola por dentro, acaba errando o time bugrino, pois não. Saíram no Guarani o Cachoeira para a entrada do Cauã Jesus 16 e o Natan para a entrada do Donato número 5. Então, Cauã Jesus 16 e o Donato estão dentro, Cachoeira e Natan saíram. Muito bem, mais duas mexidas no Guarani. E cartão pro Rafael, viu? Cartão pro Rafael, zagueiro barra volante barra lateral direito do Guarani. Gleger, 5-0, resultado espetacular do Guarani fora de casa. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Mas jogou pra isso, né? Fez um bom jogo. Eu acho que tudo aquilo que o torcedor bugrino esperava desse time do Guarani desde o início, o Guarani mostrou nessa partida de hoje. Não seria tão fácil, não. O Guarani buscou, teve organização, teve competência, né, capacidade e principalmente concentração. O Guarani não desligou do jogo um minuto sequer. E merecendo o resultado, sem dúvida nenhuma. Eu tô com o Tigrão. Se tiver um pouquinho mais de tempo aí, se acertar o gol, porque o tal do Neto aí eu vou te falar, hein? O Guarani faz 6-0. Renan, trabalha a bola com Mirandinha, roda a bola Bugrão, João Paulo coloca o Maringá na roda, João Paulo de novo, voltou para Renan, Renan para João Paulo para Mirandinha, para Renan, pediu a bola, devolução, Mirandinha, bola para ele, chegou travassos na cobertura, entra e corta para o time do Maringá. O Guarani chegou a 12 gols marcados, apenas 4 gols sofridos, tem a segunda melhor defesa ao lado do Barra, a melhor defesa é do Amazonas, mas no saldo de gols, o Guarani é o time que tem mais saldo. E aí do meio campo tentou o jogador do Maringá surpreender o Kaique França, nada disso, tranquilo, o Kaique França fez a defesa. São 8 gols de saldo, o Paysandu, que é o líder nesse momento, tem 7. 12 gols marcados, 4 gols sofridos, tem 8 gols de saldo o Guarani na Série C. Público e renda. Vamos lá. Público essa noite, pagante e não pagante, né? Tudo junto. 2.139 torcedores, 2.139 no Willie Davis. Uma renda, anote aí, Edu Pinheiro, de R$ 25.290. R$ 25.290 para um público total de 2.139 torcedores nessa noite fria no Maringá. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, atividade da entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 19, código de área 32733760. Guarani tenta o ataque, chega lá atrás o Travassos, domina, protege, tira pra fora, a bola sai lateral pro Guarani bater. 43-44 segundo tempo. Guarani 5-0 para cima do Maringá fora de casa. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Olha o Guarani chegando, tentou parede. O Andrinha já marcou uma irregularidade, falta de ataque, a posse de bola para o Maringá. Jogue com responsabilidade na KTO.bet.br. Licença SPA/MF 2093/2024. Ô Bolis. Pois não. Tem um jogador que tá mancando Travassos. da equipe do Maringá, né? O Travassos. Agora tem gente me perguntando aqui, vou repassar essa pergunta pro Gleger e pro Tigrão. Quem é mais jogador? Natan Melo ou Kelvin? Os dois têm idades parecidas, né? É verdade, já no apito final eles vão responder. Tirou atrás de defesa do time do Maringá, Rafael coloca a bola pelo meio, dominou, ajeitou, o time do Guarani tenta sair da Cauã para João Paulo, jogando a fogueira para o João Paulo, perdeu, mas o João Paulo vai atrás e recupera. Mas houve a falta para cima, justamente do Kelvin, citado pelo Bebê. O jogo está parado, tem falta para fazer a cobrança do Maringá. Será que o árbitro vai terminar com 45? O quarto árbitro está ali com a placa, né? Ele vai mostrar. Lançamento na ponta pro Paulinho. Paulinho domina, leva pro fundo, prepara o cruzamento, chega a defesa para cortar. Ela volta pro Cauã, aí se atrapalhou e a bola acabou saindo. Lateral que o Paulinho cobra, faz o passe pro Negueba, Negueba para Paulinho, tentou a devolução, Cauã toca na bola e ele deu mais dois. 46. É pra dizer que deu alguma coisa. Né? Protocolarmente, né? A maior goleada até aqui do Campeonato Brasileiro da Série C. E o Paulinho recebe cartão. O Paulinho já tem cartão, né? Então ele vai ser expulso, né? Porque chutou a bola com o jogo parado. Recebe o segundo amarelo, consequentemente o vermelho, camisa 23. Paulinho vai terminar com 10 em campo, Maringá. Ô, Bolis, que noite do Paulinho, hein? Tá louco, hein?
Nossa senhora, desde os 50 segundos de jogo, se desequilibrou, saiu caçando o frango e o Cachoeira botou na rede. Mas ele não acertou uma. Ele deu um cruzamento aí agora há pouco, a bola entrou em órbita. Não voltou mais. Foi lá para a estratosfera. Não tinha nem gravidade para ela voltar. E agora, para coroar de vez uma noite muito infeliz, leva o cartão vermelho. Tem falta o Guarani para bater do círculo central. Você ligado conosco, vai terminar o jogo 5-0 para o Guarani. Guarani vai goleando, a maior goleada até aqui nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Goleada do Hélio Cizenandro, seus comandados, Noite do Maranhão com 2 gols, os 2 primeiros gols. Cachoeira fez o primeiro gol, 2 assistências. Foram destaques do Guarani, o próprio Kaique França, né? Apesar do Guarani ter goleado, fez boas defesas. Já no apito final, os comentaristas vão conceituar o time do Guarani. Vai terminar o jogo no Paraná. Bola para o time bugrino com o Jonathan Costa, meteu gol também, fez um gol de cabeça. O quarto gol foi do Jonathan. Recua para Kaique França, ele abre aqui pela direita para Maurício Antônio no momento em que apita o árbitro, acabou! Termina o jogo no Paraná. O Guarani goleia impiedosamente o Maringá pelo placar de 5-0. Registra a maior goleada até aqui no Campeonato Brasileiro da Série C. Chega a 12 pontos, volta para o G4, quem sabe para embalar de vez nesta competição. Guarani invicto, chega a sua 3ª vitória, são 3 vitórias, 3 derrotas, 3 empates em uma derrota, 3-3-0. 3ª vitória do Guarani, muita festa da galera bugrina, dos jogadores. Cachoeira, 2 gols do Maranhão, Jonathan e João Paulo fizeram os gols da goleada bugrina. Guarani venceu 5-0 Maringá. Você fica por aqui porque na sequência vem aí o apito final com Edu Pinheiro repercutindo este grande resultado do Guarani fora de casa. Fique ligado, já voltamos aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260. FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 2139, 5-0 lá em Maringá. E aqui, ó, Breno, pelo WhatsApp aqui, mudou tudo, hein, Breno? Mudou tudo.
Hélio Cizenando é inteligente. Eu quero ver Hélio domingo, hein? Cizenando Domingo tem que aplaudir o professor. E Maranhão com lampejos de Evair. Seu destaque, Breno. Edu, vamos ver domingo, né? Eu espero que o Guarani esteja inspirado como estava hoje. Deu tudo certo pro Guarani. Deu tudo certo pro Hélio, que fez as escolhas. A gente não queria o Maranhão, ele colocou o Maranhão marcou 2. Hoje deu tudo certo pro Guarani. Espero que seja uma virada de chave, tanto pro Hélio quanto pro time do Guarani ao longo da Série C, Edu. Você vem já no craque, Breno. Valeu, Edu. Vamos lá, começando com o Tigrão, 50 segundos de jogo, 1-0, gol do Guilherme Cachoeira, serpenteou pra cima de Paulinho. E chutou no canto oposto do goleiro aí, 1-0, 9 minutos, Maranhão, finalmente. Maranhão fazendo 2-0, o Carlos Eduardo cobrou falta, o goleirão bateu roupa, Maranhão pimba no rebote, 2-0. 19 minutos, Maranhão de novo, 3-0. Aí foi assistência do Cachoeira, cruzamento do Cachoeira, Maranhão 3-0. Com 25 minutos, primeiro chute do Maringá, defesa do Kaique França. Bom, depois aqui, tu perder a conta aqui, 4-0, foi no segundo tempo. A 20 minutos, Jonathan Costa de cabeça. O Carlos Eduardo cobrou uma falta lateral e Jonathan Costa se antecipa muito bem e cabeçou com tranquilidade para fazer 4-0. E 5-0 aos 36 com João Paulo, que levou o terceiro amarelo hoje. Assistência de Cachoeira. 5 Guarani, 0 Maringá. Oi, Tigrão. Meu caro Edu Pinheiro, amigos da Rádio Bandeirantes, especialmente a torcida do Guarani, que está muito satisfeita. O Guarani deitou e rolou, né? Começou o jogo muito à vontade, com muita agressividade, como se estivesse jogando no brinco de ouro da princesa, e a 50 segundos fez o primeiro gol com Cachoeira. Bonito gol, você já descreveu tudo aí. Me parece que a equipe do Maringá sentiu demais o impacto, o gol muito cedo, e aí se desestabilizou, tentou ir para cima para igualar as coisas, e aí toma o segundo, uma falta bem batida. Aliás, ele é batedor de falta mesmo, hein? Já meteu uma no travessão na sua estreia contra a equipe do Santa Cruz. Tô falando do Carlos Eduardo. O goleirão bateu roupa de novo e ao bater roupa chega o Maranhão de boa noite e mete na rede. 9h30. Aos 19, Maranhão de novo. Aí assistência de luxo do menino, do Ian Henrique, para a chegada do Cachoeira, e o Cachoeira o cruzamento perfeito para que chegasse fazendo o gol o Maranhão, na típica condição de centroavante. Com 19 minutos, o Guarani fez 3-0, matou o jogo já ali, o Maringá dava pinta e dava mostras de que não teria como reagir. Esse o placar do primeiro tempo. Segundo tempo, o Maringá subiu todo mundo, tentou apertar o Guarani, tentou pelo menos fazer um gol para tentar voltar para o jogo, e aí apareceu em 3 oportunidades, com 3 belas defesas, o ótimo goleiro do Guarani, Kaique França. O Guarani não tomou. Em compensação, a 20 vai lá, Jonathan Costa, bela batida de falta de quem? Carlos Eduardo, bola parada de novo. Na cabeça do zagueirão do Guarani, botou na rede 4-0. E para finalizar aos 39, contra-ataque, bola longa de muita qualidade, do Paredes do lado direito para quem? Para Cachoeira. E Cachoeira, com muita frieza, sentiu a entrada do João Paulo, meteu a bola 5-0. Um placar que não deixa margem a nenhuma dúvida. O Guarani sapateou em cima do seu adversário, em nenhum momento abdicou de jogar, jogou de forma vertical, à vontade, como se estivesse jogando em casa, consciente de que se agredisse a defesa do Maringá, que hoje é a mais vazada do campeonato, mas já começou a partida com 12 gols tomados. É bastante gol, hein? 12 gols em 5 partidas. E hoje toma mais 5. Chega a 17
gols tomados em 6 jogos. Quase uma média de 3 gols por partida. Isso é um problema do Maringá e não do Guarani, que explorou a vulnerabilidade, explorou a baixa qualidade numa noite infeliz do goleiro Guilherme Neto. E aí, companheiro, foi só festejar. A melhor apresentação do Guarani até agora. E no detalhe, Natan Castro e Carlos Eduardo deu liga. Hoje o João Paulo se mexendo um pouco mais, inclusive fazendo o 5º gol, primeiro dele com a camisa do Guarani. A zaga irrepreensível. O Ian Henrique hoje, lateral direito, que ganhou a posição muito melhor do que na sua aparição contra o Santa Cruz. O Renan Castro pro gasto na lateral esquerda, sem comprometer. O Maranhão, que desencantou, e o Cachoeira, que vive o seu melhor momento desde que chegou no Guarani. Nota destoante no primeiro tempo, o Ebert, apagado. Uma atuação muito discreta por aquilo que ele tem condições de produzir. Não há o que se discutir. O placar por si só mostra quem jogou bola e quem foi totalmente envolvido e trucidado pelo adversário. Quem jogou bola? O Guarani fez 5 e o Maringá foi arrebentado dentro dos seus domínios, teve que se curvar a uma atuação adulta, consciente, agressiva e de muita qualidade do Guarani Futebol Clube. Quem não jogou, não fez nenhum. Quem jogou muito foi 5, ou fez 5. E foi com esse placar que o Guarani construiu a sua principal vitória até agora dentro da Série C de 2026. Para mim, nada mais a acrescentar. E os números das bolas enfiadas na rede do Guilherme Neto contra nenhuma no Kaique França, 5 para lá e nenhuma para cá, 5-0 para o Guarani. Este número por si só ilustra a imensa superioridade do Guarani diante do seu oponente nesta noite lá no norte do Paraná, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, queridíssimo Tigrão. Olha, terminou lá em Limeira, Inter 1, Santa Cruz 2. Perdeu a Inter do Matheus Costa, hein? Guarani é 4º colocado com 12 pontos. Paysandu primeiro 14, segundo Brusque 14. Em terceiro Amazonas 13, em quarto Guarani, repito, 12. Em quinto Ipiranga 10, em sexto Ituano 10, em sétimo Maranhão 10, em oitavo Maringá com 9 pontos. O Guarani tem agora 12 gols marcados. É o segundo melhor ataque, porque o Paysandu líder tem 13. Um abraço aqui pro Valmir. Alô, Valmir, muito contente, que administra um grupo de jogadores do Guarani. Alô, Benê, do Instituto Luiz Braille. Benê, muito contente com a vitória do Guarani. Oi, Gleger, vamos lá. 5-0, o seu comentário, os seus apontamentos, hein, Gleger? Edu, gostei demais da apresentação do Guarani. O Guarani, para mim, hoje faz a melhor partida do campeonato. Desde o início, né? E aí tem a questão também da confiança. Porra, você com 50 segundos vai lá, faz um gol, jogando fora de casa. E o gol da forma que foi, né? Então, assim, traz uma confiança, mas o Guarani foi mais objetivo. Foi mais organizado. Mostrou realmente aquilo tudo que nós estávamos pedindo, que o torcedor ficava exigindo. Que era o quê? Um time bem... Um time organizado. Um time que mostrou durante todo o jogo a concentração e aquilo tudo que foi determinado foi executado dentro do campo. Porque, mas o Kaique França fez algumas defesas no segundo tempo. Isso era óbvio, né? O time da casa precisava sair, precisava chegar. E aí demonstra ainda mais a competência do seu goleiro, da sua primeira linha. Eu gostei da participação dos 2 zagueiros, do Maurício, do Jonathan. Gostei dos laterais, na parte defensiva, cumpriram rigorosamente o que tem que ser feito. Fechamento de linha, diagonal, né? E a todo momento bem posicionados. E no meio de campo, o Natan, para mim, traz um toque refinado. O Breno fez uma pergunta aí, né? Que se o Natan ou é o Kelvin, para mim o Natan é um dos melhores jogadores tecnicamente do elenco do Guarani. Eu digo isso desde lá do Campeonato Paulista. Ele é muito bom jogador, jogador que joga de cabeça erguida, tem um bom passe, que marca bem, que recompõe, que se posiciona legal. Então esse é o Natan Melo, né, que acabou se machucando,
ficou fora e agora volta a sua titularidade. E pra mim, Edu, vai ter quebra-cabeça aí pro seu Hélio quando voltar o William Farias, hein? Porque não dá pra tirar o João Paulo, não dá pra tirar o Carlos Eduardo e muito menos o Natan Melo, que fez uma baita de uma partida hoje. Então vamos ver o que vai fazer o Hélio Cizenando quando tiver todo mundo à sua disposição. Mas enfim, o que vale realmente é o resultado. Eu gostei demais da participação do Guarani. Eu acho que esse é o Guarani, vou repetir, hein? Esse é o Guarani que o torcedor estava cobrando. Esse era o Guarani que, mesmo tendo bons resultados, ganhando jogos, a torcida ficava cobrando, a torcida ficava chateada, porque era um time que não passava confiança. Agora, hoje não. Hoje não. Um ataque eficiente, um meio de campo de armação, um meio de campo organizado e um sistema defensivo sólido. E um baita de um goleiro no gol. É esse o Guarani que o torcedor espera na Série C. Pra mim, o Guarani mereceu o resultado por tudo que fez. Viu, Edu? E tomara, como disse o Breno Beretta, que na próxima partida o Guarani continue nessa evolução que mostrou na partida de hoje no norte do Paraná. Edu? Olha, Cachoeira aos 50 segundos 1-0, Maranhão aos 9, 2-0, Maranhão aos 19, 3-0. Segundo tempo, Jonathan Costa de cabeça, zagueiro 4-0 a 20 minutos. E a 36, João Paulo 5-0. E Kaique França, 4 defesas, sendo 2 cara a cara. E agora, quem será o craque do jogo? O craque do jogo. O Piracicabano bom de microfone, ele é bom de TV, bom de rádio, sensacional, Boles, o positivo, quem é o craque, Boles? Fala, Edu, de volta aqui na Rádio Bandeirantes, grande resultado do Guarani, hoje fica fácil, né, a gente colocar aí o craque do jogo, aliás, foram vários craques, o Guarani teve vários destaques, mas eu fico até como destaque, né, positivo, Maranhão, autor de 2 gols, os 2 primeiros gols com a camisa bugrina, menção honrosa também pro Carlos Eduardo, pro Cachoeira, fez gol, 2 assistências, enfim, a gente pode citar vários jogadores que acabaram se destacando no jogo de hoje, mas eu fico com o Maranhão. Valeu, Edu! Valeu! Um grande e forte abraço pra você, parabéns pro Guarani e até a próxima! Até a próxima, grande Boles, alô, Breno Beretta, o craque! Olha, Edu, dava para votar em vários jogadores como craque do jogo hoje, né? O Kaique França fechou o gol, foi muito importante para o Guarani. O Cachoeira jogou uma enormidade, marcando o primeiro gol, dando assistência, correu o tempo todo, fez uma fumaça danada. E também o Guilherme Parede, que entrou bem no segundo tempo, mais uma vez entrando bem, pedindo passagem no time do Guarani. Mas eu vou ficar com o Maranhão, porque o Maranhão foi muito criticado pela gente ao longo do tempo, desde quando ele chegou, e criticado com razão, né? Até porque o que se espera de um centroavante? Que marque gols, que faça os gols. E hoje ele fez os gols. Espero que possa ser a virada de chave para o Maranhão. Para mim, hoje, o craque do jogo, Maranhão, com os 2 gols que ele marcou. Muito bem, já você vai ouvir o gol do Maranhão, hein? E o último gol também. Gleger, o craque. Maranhão, o craque do jogo. Maranhão, o craque do jogo. Tigrão. Já ganhou o Maranhão, então eu acho que é um voto muito bem dado pelos meus companheiros. A gente criticou muito, todos nós, e hoje ele é centroavante, fez 2 gols, merece a eleição. Mas volume de jogo, participações efetivas, variações, jogando de um lado, do outro, ajudando muito na marcação e sendo decisivo na goleada, tá gastando a bola. Para mim, o meu voto, até para diversificar um pouquinho, 1 gol e 2 assistências de luxo, uma pro próprio Maranhão e outra pro João Paulo. Para mim, Guilherme Cachoeira, o craque do jogo. Muito bem, vamos fazer o seguinte, então vamos ouvir aqui o 3º gol do jogo, o 2º do Maranhão, assistência do Cachoeira, voto do Tigrão e o último gol, hein? Essa goleada de 5-0, isso mesmo, Maringá 0, Guarani 5, é isso que você tá ouvindo, e o Maranhão marcou 2 gols. Terceiro aí, Guarani por campo de ataque de cruzamento para a área. Maranhão pintou mais um, é gol! Gol!
estampada na camisa. Essa linha é implacável. E hoje, em dose dupla, Ian pra Cachoeira. Cachoeira levanta a cabeça pra Maranhão. Já pisando dentro da pequena área. Ele apenas desvia e sai pro abraço. Sai pra comemoração. Sai pra comemoração acrobática, dançando, pulando, vibrando. E é o torcedor bugrino quem comemora. Um início arrasador do Guarani. Com a estrela da companhia Maranhão. Segundo dele, o terceiro do Guarani. Então avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco são as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando. Olha lá, galera, vibrando porque balançou. E se balançou a rede, é gol e é gol do Bugrão. Maranhão de novo. A marca do artilheiro, cheiro do gol. Gol de centroavante. Coloca lá dentro. 19 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta um grito. Grita comigo, ação bugrina. Tá registrado no Paraná. Guarani 1, Guarani 2, Guarani 3. 3 pro Guarani, 0 pro Maringá. Neto não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol em noite de Maranhão. Breno Cachoeira, lançamento pra velocidade de Guilherme Cachoeira. Tem João Paulo pedindo pelo meio. Rolou pra João Paulo, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! JP10, JP10 tem a 10 estampado na camisa, marca o 5º gol do Guarani no Paraná. Bola recuperada pelo Carlos Eduardo pro Cachoeira, que levantou a cabeça de primeira, outra assistência do Cachoeira agora para João Paulo, que pedia livre pelo meio, como se fosse um centroavante, e com o pé direito de primeira ele bate, a bola passa entre as pernas do goleiro do Maringá, vai pro fundo do gol. Goleada implacável do Guarani no Paraná. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Então avante, 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 avante. Avante, Bugrão. João Paulo coloca lá dentro. Segunda assistência do Cachoeira. Primeiro gol do João Paulo. O Guarani marca mais um pra cima do Maringá. Olha lá o povo festejando. Olha lá a galera vibrando porque balançou e se balançou a rede. É gol do Guarani. Na marca de 37 minutos de bola rolando. Segundo tempo, solta o grito e grita comigo, galera bugrina. Tá registrado no Paraná. Guarani 1, 2, 3, não perca a conta, 4, 5 pro Guarani, 0 Grande Boris, olha, é um recado muito importante para você. Vamos ajudar aqui o Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, dia 23 de maio, é um sábado, dia 23 de maio, do meio-dia às 16 horas. O Centro Cultural Luiz Braille vai fazer aquela famosa costelada do Braille. Olha que coisa espetacular, olha só o prato cardápio: costela de chão, arroz branco, arroz carreteiro, feijão tropeiro, farofa de banana da terra, salada verde, vinagrete, cebolete e tem entrada também pão de queijo, mandioca. É sensacional, é R$80 por pessoa. Dia 23 de maio, sábado, do meio-dia às 16 horas, onde fica o Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, na Avenida Antônio Carlos Salles Júnior 600, Jardim Proença, próximo da Unip. Olha, qualquer dúvida, vá no Instagram do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, que lá tem todas as informações, número do Pix, tudo para você pegar e já fazer a sua reserva. Centro Cultural Luiz Braille de Campinas e a sua famosa costelada do Braille, dia 23 de maio, sábado, do meio-dia às 16 horas. Vamos ajudar. Já já, as defesas do jogo, e o Tigrão Glegler vem também com gabarito, analisando o jogador por jogador. Maringá 0, Guarani 5, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL sabe que a sensibilidade da mulher transforma a política. Rosana Vale, deputada federal. É com essa força feminina que o PL Mulher convida você para defender suas ideias por um Brasil melhor. Quem mais utiliza os serviços públicos somos nós, mulheres, na saúde, na educação, no transporte. Por isso, precisamos de mais mulheres na política. Junte-se a nós, filie-se ao PL. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. São Paulo vai em frente com trabalho, inovação, ousadia e a força do PSD. O governador Tarcísio pôs em ação centenas de programas e obras que vão trazer um futuro de ainda maior desenvolvimento, oportunidades e prosperidade para todos os paulistas, porque governo que arregaça as mangas, trabalha e faz acontecer. Governo de São Paulo e PSD, uma parceria que leva São Paulo adiante. Venha para o PSD. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Opa, vamos lá, defesa do jogo, hein? Defesa do jogo. Olha, vamos lá, primeira defesa do jogo já estava 3-0. Consequentemente, o primeiro chute do Maringá, 25 minutos, Kaique França na bola, quem que é? O Negueba? Negueba na entrada da área, na meia-lua chutando, vai, Bolis. Domina, puxa pé direito, bate, espalma, Kaique França! Na entrada da grande área, uma bomba do Negueba, Kaique França vai buscar e manda pra fora, Breno Beretta. Que chutar no pouco. Vamos pro segundo tempo, hein? 3-0 Guarani. Aí, a 3 minutos, o Negueba, ele dá um belo drible, acho que foi no Cachoeira. E aí chuta no travessão, no rebote fica com Rai Natalino que chuta e Kaique França cara a cara, tira com os pés. Oi, Bolis!
Pega limpa, bate no travessão, olha a sobra, Kaique França! Defesaça do goleiro Bugrino. Primeiro a finalização do Neguebra explodiu na trave. Na sobra o Kaique França faz uma grande defesa. Tem mais Maringá e o John do meio campo recua e recomeça com o goleiro Neto. Começou quente, segundo tempo, 10 minutos, outra vez Kaique França. O Neguebra, ele cruza, Danielzinho, ele fica cara a cara. Kaique França tira com os pés, no rebote, ele perde o gol, que foi Bonifácio que perdeu. Vai, Bolis! Negueba levanta pra área, tira a defesa, olha a sobra, vai pintar o gol do Maringá, Kaique França pegou, voltou, olha a sobra pra fora, Cheron! Perde uma grande oportunidade o Bruno Cheron, primeiro uma grande defesa do Kaique França. Na sobra o Cheron bateu pro gol, a bola subiu desde onde se sair. Agora é a vez do goleiro Guilherme Neto do Maringá. 15 minutos, segundo tempo. Olha, uma falta lateral, uma falta. Acho que será que foi o Carlos Eduardo que cobrou a falta? Na cabeça do Maurício Antônio. Cabeçada firme, o goleirão pega no reflexo. Olha o Guarani chegando, cruzamento na segunda trave, Maurício Antônio pega Neto! Livre o zagueiro na segunda trave, quase faz o quarto gol na sequência, falta marcada e vem cartão. Defesa. Deixa eu ver aqui, foi um escanteio essa daí, né? E aí pegou o goleirão aí. Vamos lá, mais uma defesa, Kaique França, 29, segundo tempo, tava 4-0, já estava 4-0, uma bola rasteira, chute do Felipe. Depois desse resultado. Pra área, olha o Maringá chegando, o Rafa bateu no canto, Kaique França de novo. Mais uma grande defesa do goleiro Bugrino, colocando a bola pra fora. Finalização ali na entrada da grande área do Rafa, chute forte por baixo, Kaique França meteu a bola pra fora, cedendo o escanteio. Aqui, Felipe, Rafa chutando, muito bem. Ô, Gregor, o senhor ouviu, né? O senhor quer a nota 7,95, 8,25, 4,99, pelo amor... E qual foi a defesa do jogo, hein, Gregor? E se você anotou aí o grau de dificuldade delas todas, você vai saber que foi a segunda opção. Aquela que pega no travessão, volta, e o Kaique França faz uma grande... Pra mim, o grau de dificuldade mais alto foi essa daí, pra mim, a defesa do jogo. Por enquanto, lance 5. Pois não. Oi, Tigrão, a defesa? Ah, também. Das que você reprisou aí, a segunda, a do travessão. Pra mim, o Kaique sai com muita coragem, fecha o ângulo, reflexo puro, e poderia até mudar, de alguma maneira, a história do jogo, porque era comecinho do segundo tempo. Também fico com essa defesa, lance que o Leandro Bolis descreveu exatamente assim. Bate no travessão, olha a sobra, Kaique França! Defesaça do goleiro Bugrino. Primeiro a finalização do Neguebra explodiu na trave. Na sobra o Kaique França faz uma grande defesa. Tem mais Maringá e o John do meio campo recua e recomeça com o goleiro Neto. Que grande defesa, hein, Breno? Olha, um abraço aqui para o Marcos André de Guarulhos, né? E o próximo jogo do Guarani, o Júlio de Góis. Olha, Ancelotti está lá no brinco para ver Guarani. Qual que é o próximo jogo do Guarani? Próximo jogo do Guarani? Ituano, né? Ah, é sábado. Então dá tempo, porque a convocação é segunda-feira, tá certo. Ancelotti estará no brinco para ver o Maranhão. Júlio de Góis, um abraço, né? Júlio. Segunda-feira de 18, é dia de convocação, é aniversário do Tigrão. Tem mais essa também, eu volto já no gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL sabe que a sensibilidade da mulher transforma a política. Rosana Vale, deputada federal. É com essa força feminina que o PL Mulher convida você para defender suas ideias por um Brasil melhor. Quem mais utiliza os serviços públicos somos nós, mulheres, na saúde, na educação, no transporte. Por isso, precisamos de mais mulheres na política. Junte-se a nós, filie-se ao PL. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. São Paulo vai em frente com trabalho, inovação, ousadia e a força do PSD. O governador Tarcísio pôs em ação centenas de programas e obras que vão trazer um futuro de ainda maior desenvolvimento, oportunidades e prosperidade para todos os paulistas, porque governo que arregaça as mangas, trabalha e faz acontecer. Governo de São Paulo e PSD, uma parceria que leva São Paulo adiante. Venha para o PSD. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, um abraço pro José Augusto Coppola. Grande Coppola, um abraço, muito obrigado pelo carinho. Chegou aqui, Edu, um grande abraço aqui de Toronto, Canadá, família Covise. É o Paulo, Samira, Lucas e Pedro. E a família Covise do Canadá me pergunta, Edu, parece que eu estou esperando você falar a última vez que fez 5-0 e tal e tal. Gente, entrei em contato com quem? Eu? Não sou gabaritado para isso. Eu pedi ajuda de quem? José Ricardo Mariolani. Atenção técnica. Qual foi a última vez, hein? Fumaça branca, havemos papa. Resposta do Mariolani. Atenção, hein? Fora de casa, mas em campo neutro, com o comando do adversário, no dia 25 de fevereiro de 2023, em Sorocaba, Inter de Limeira 0, Guarani 5. Eu lembro desse jogo aqui, o jogo seria em Limeira, mas teve uma chuva em Limeira, e o Major José Sobrinho, como é que é o estádio de Limeira lá, Tigrão? Estádio Major Levi Sobrinho. José Levi Sobrinho. Teve uma chuva danada lá, alagou, não tem, então o mando era da Inter, então foi pra Sorocaba, esse jogo aqui. Foi pra Sorocaba 5-0 Guarani, eu lembro desse jogo aqui.
e na casa do adversário, no dia 3 de fevereiro de 1999, 3 de fevereiro de 99, em Uricumursa, Portuguesa 0, Guarani 5. Sabe quem que era o goleiro do Guarani? Eu sei. Fala. Gleger Zorzinho. Pitarelli. Você tá vendo? Narigudo. Falei, vou mexer com o Greg, vai pensar que é ele, é o tempo dele. Mas do eu Guarani, estava né? nesse jogo aí, mas eu estava no banco. Ah, então o senhor Pode dar uma olhada aí. assuma a sua condição. O senhor estava no banco, perfeito. Mas você lembra desse jogo aqui, 5-0, né? Legal. Obrigado, Mariolane. Vamos lá, o Gleger, Maranhão 0, Guarani 5, a nota do jogo. Nota 6,5. Tigrão. Jogo de um time só. Esse time foi o Guarani, nota 7. Kaique França fez 4 defesas, 2 cara a cara, atirando com os pés. E foi o capitão do time hoje. A nota. O Tigrão, se eu não me engano, votou nele e foi um bom voto. Pra mim, craque o Maranhão, mas menção honrosa ao Kaique França. Nota 7. Tigrão, Ian Henrique, lateral direito. Ele participa do terceiro gol, que ele enfia pro Cachoeira cruza para Maranhão fazer 3-0. Ian Henrique. Foi bem. Hoje bem mais solto do que na estreia dele, nesse retorno dele à titularidade, que foi na última partida antes dessa contra o Santa Cruz. Para mim jogou bem. Só tem que tomar cuidado, às vezes chega com força excessiva. Hoje cartão amarelo de novo, segundo em 2 jogos. É muita coisa. Mas evoluindo, se soltando, tem qualidade, nota 5,5. Hoje vou no dueto também. O Gleger e Henrique. 5,5. Dupla de zaga, começa com o Gleger, Jonathan Costa e Maurício Antônio. Quem fez o 4º gol foi Jonathan Costa. E o Maurício Antônio quase faz um também que o goleiro defendeu. Lembra do lance, Gleger? Lembrou? Lembro. Então, o Maurício Antônio quase fez, o goleirão Pimba, uma defesa levou o jogo e o Jonathan Costa marcou o 4º gol. Ofensiva e defensivamente, como foi a dupla de zaga? Foram muito bem, hoje novamente. Hoje 6,5 para os dois. Jonathan Costa e Maurício Antônio, Tigrão. 6,5 pro Maurício e 7 pro Jonathan pelo gol. Eu sigo com o Tigrão. Renan Castro jogou com a meia dúzia porque o Emerson Barbosa, problema muscular, desgaste muscular, não viajou. Então, Renan Castro. Discreto, porém sem comprometer. 5. Renan Castro, Tigrão, o Gleger. 6. Bom, aqui a dupla, eu vou fazer individual aqui porque Natan Melo, olha, vocês, foi o Gleger que falou muito bem Natan Melo, um dos melhores muito do elenco, se não o melhor e tal. Tecnicamente falando, o Natan Melo, se bem que, agora eu lembrei, no primeiro tempo o Tigrão sinalizou, olha, fez muita falta. Deixa eu ver, ele foi amarelado. E teve uma outra falta, que ele foi uma falta discreta, ele já tinha amarelo. Então, também não seria para expulsão, mas correu risco aí, né? É questão de interpretação. Natan Melo, Gleger. Pra mim é baita de um jogador. Eu vou dar uma nota 6,5 para ele hoje. Arrumou o meio de campo do Guarani. Tigrão, Natan Melo. Foi bem. Toma cuidado um pouquinho, às vezes com essa chegada mais forte. Pega um juiz mais chato aí, pode complicar. Mas jogou bem, fez o primeiro volante na maior parte do jogo, desarmando e saindo com qualidade. Joga com a cabeça erguida, tem bom passe. Muito bom jogador, nota 6. Olha, ele entrou para não sair mais. Carlos Eduardo, que também veio do Capivariano, com o Hélio Cizenando que acabou, né, dando aí o palpite para que ele pegasse para o Guarani. Carlos Eduardo, ele cobrou a falta, que o goleiro rebateu e o Maranhão fez o segundo gol do jogo, né, o primeiro do Maranhão. Então, Carlos Eduardo na falta, e o Guarani não marca gol há mais de um ano de falta, justamente a última vez contra o Maringá, aqui em Campinas, que perdeu de 3-2. Então participa do gol o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo participa do 4º gol. Foi o Carlos Eduardo que cobrou a falta lateral e o Jonathan Costa faz de cabeça. E no 5º gol, foi o Carlos Eduardo que enfiou para o Cachoeira, e o Cachoeira cruzou para o João Paulo. Eu começo com o Tigrão. Carlos Eduardo. Eu acho que depois você dá uma confirmadinha, Edu.
Acho que quem dá o lançamento comprido de muita qualidade para que o Cachoeira sirva o João Paulo foi o Guilherme Parede. Os dois é Guilherme, né? Foi o Guilherme Parede. É Parede. Espera um pouquinho, deixa eu pegar aí. Lançamento de muita qualidade. Agora o Carlos Eduardo, mais uma vez, arrebentou com o jogo. Participações decisivas em 2 gols, chutando a gol, distribuindo, saindo um pouco mais para jogar, mas quando o Maringá tentava alguma coisa, ele voltava rapidamente, se postava ali meio que ao lado do Natan Melo. Belíssima partida. Nota 7. Foi o Parede, porque foi o camisa 7. Eu lembrei agora que é o 7 que cruza pro João Paulo. E o 7 era exatamente o... Parede. É o Parede. O 7 é o Parede. E o Carlos Eduardo é o 15. Isso. Não, mas o Carlos Eduardo ele enfiou pro Parede, né? O Parede cruzou pro João Paulo. Ele participa... Não. Quem cruza é o Cachoeira. Então foi o Cachoeira pro Parede. Parede pro Cachoeira, Cachoeira pro João Paulo. Perfeito. Então, retirando aqui, tá certo aqui. Bom, Glega, vamos lá. Carlos Eduardo. 6,5. Pra você, Glega, João Paulo fez o 5º gol e recebeu o cartão amarelo, o 3º. Não pega o Ituano no próximo jogo, Glega. O futebol do João Paulo cresceu com a presença do Natan ali. Mais participativo, nota 6. E aí, Tigrão, você concorda, João Paulo? Concordo. Vinha instável, vinha com altos e baixos, voltou a jogar bem hoje, fez o seu primeiro gol com a camisa do Guarani, nota 7. Vamos lá, o Tigrão, Ebert, foi até 12 do segundo tempo, depois entrou o Guilherme Parede, Ebert. Apagadão, nota 4. Gleger, Ebert. Não foi bem, né? 4. Se com você, Gleger, Guilherme Cachoeira, ele que fez o primeiro gol, deu um belo drible no Paulinho, né? Deixou o Paulinho desconcertado, colocou no cantinho e o Guilherme Cachoeira deu assistência para o Maranhão fazer o 3º gol e deu também assistência para o 5º gol do João Paulo, Cachoeira. Foi muito bem o Cachoeira, hein? Tá entre os melhores do Guarani, sem dúvida nenhuma. Nota 7. Guilherme Cachoeira, Tigrão. 7,5. Pra mim, o craque do jogo levou o meu voto. Maranhão, foi eleito o craque do jogo, menos o voto do Tigrão. Maranhão que fez 2 gols hoje. O Maranhão que fez o 2º gol aqui do Maringá no Guarani no ano passado. Hoje ele fez 2. Um é para estornar o gol que ele fez no Guarani e o outro porque estava impedido aqui o ano passado no gol que ele fez. Maranhão, os 2 gols, hein, Gleger? Craque do jogo, Edu, 7,5. Vamos lá, Maranhão, Tigrão? Bem pelos gols e também por boas participações, fazendo o pivô, preparando, fazendo a parede, jogou bem, 7. Vamos fazer um combo aqui, Greg, dos que entraram, o Rafael Rodrigues, a 12, segundo tempo, no lugar do Ian Henrique, o Donato, finalzinho, no lugar do Natan Melo, nada a acrescentar, Guilherme Parede, ele participa, né? Guilherme Parede, ele participa aí em jogadas importantes. Cauã Jesus foi no finalzinho, Mirandinha perdeu um gol. Foi antes do 5º gol. Mirandinha perdeu, bateu no pé do zagueiro, foi para escanteio. A 33 ele perdeu. Dos que entraram, Gleger, alguma coisa e já emenda aí com o Hélio Cizenando. Dos que entraram, pra mim, todos entraram bem, viu, Edu? Entraram bem, entraram no ritmo do jogo ali, ligados, concentrados. Gostei da participação efetiva. E o Hélio Cizenando, assim, né, Edu? É aquilo que esses dias eu tava conversando com um amigo meu de Campinas, muito bugrino, inclusive, e ele tava falando, cara, a gente tem que dar um pouquinho de tempo ao treinador, calma que ele vai ajustar, o cara que, né, fez um bom trabalho no Capivariano. É verdade. O grande problema é que o Guarani, o torcedor do Guarani, ele precisa ver o time jogar bem, né? E ele não tava vendo, não tava assistindo. O time do Guarani realmente tava tirando o pedido, tava ganhando, mas não tava apresentando um futebol convincente. Aquele futebol que o cara olha e fala, opa, tá passando confiança. Esse futebol apresentado hoje, esse você bate o olho e fala, opa, esse Guarani vai vir para subir. Esse Guarani vai classificar, vai brigar por uma das vagas. É esse o Guarani que o torcedor quer. Então, e claro, e óbvio, por 5-0, um resultado fora de casa,
O Guarani enfrentou o Maringá, que não é qualquer time, né? Tigrão tinha passado a ficha do Maringá ali, apesar de tomar muitos gols, é um time muito efetivo no ataque também. Tava, acho que, à frente do Guarani nos critérios, na tabela. Então não venceu de qualquer time, não. Tava com uma vitória a mais. Vitória a mais. Exatamente. Então, assim, não foi qualquer time que o Guarani bateu 5-0 jogando fora de casa. Então, claro e óbvio que a nota do Hélio hoje, viu, Edu, é uma nota 7,5, porque ele realmente escolheu as boas peças, deu mais uma oportunidade pro Maranhão, que desequilibrou e fez 2 gols, e a escalação do Natan Melo no meio de campo me agradou muito. Mudou todo o plano de armação do time do Guarani, de saída de bola, e eu gostei. Então, 7,5 pro Hélio, Edu. Um abraço, boa semana, Gallagher. Valeu, boa noite, Edu. Um abraço, Tigrão, boa noite. Valeu. Um abraço, Gallagher, bom descanso. Bem, aqui Guarani 0, Maringá 0, Guarani 5, hein? 5-0 pro Guarani. Público 2.139. Maranhão fez 2 gols. Tigrão, num combo só, dos que entraram, algo a acrescentar e o Hélio cizenando. Não, dos que entraram, para mim, destaque mais uma vez pro Guilherme Parede. Os outros não comprometeram, mas entraram para ganhar o bicho integral. O jogo já estava definido, a lebre já tinha ido a óbito. E o Hélio conseguiu hoje com os seus comandados a melhor apresentação dele desde que assumiu o Guarani. Veio devagarzinho, outro dia eu falava, o desempenho não está agradando muito, mas a pontuação é boa, calma que a pontuação é boa, tá aí, ó. Invicto e com 66,6% de aproveitamento. 18 pontos disputados, 12 pontos ganhos, 4ª colocação, sobrou no jogo, arrebentou hoje com o Maringá, e a nota dele hoje e do conjunto, não nas individualidades, mas a nota do treinador e dos seus comandados, falando pelo conjunto da obra e pelo resultado principalmente, pela apresentação e pelo desempenho, nota 8. E a nota do Diego da Costa Cidral Santa Catarina, que apitou 5-0 Guarani, não tem VAR. Ele se perdeu nas faltas, Tigrão? Acho que foi bem. Ele começou deixando o pau comer, ele praticamente não dava faltas, depois sentiu que poderia descambar, começou a ser um pouco mais rigoroso na marcação das faltas. Ele estava, lance típico que qualquer juiz dá, ele mandava seguir. Eu gosto de juiz que não para muito o jogo, mas também tem que ter limites, né? Teve momentos ali que ele poderia ter dado, mas nada que tenha interferido. Depois ele ajustou, passou a aplicar com um pouco mais de rigor a regra da falta, da infração, e eu acho que estou bem. Uma arbitragem segura, de personalidade, nada que comprometa, leva uma nota 6,5. E esse Maringá, Tigrão? Olha, dos adversários que o Guarani enfrentou até agora, né? Pegando aqui, Guarani enfrentou Maranhão, Volta Redonda, Itabaiana, Ferroviária, Santa Cruz. O que você achou, Tigrão? Edu, tomou um cruzado na ponta do queixo com 50 segundos de jogo do primeiro tempo. Cambaleou. Quando cambaleou, o Guarani deu mais 2, nocauteou aos 19. E o resto foi o que você viu. O Maringá tentou, foi pra cima. Começou o segundo tempo intenso, mas aí apareceu o Kaique França, mas um time muito, muito vulnerável na sua zaga, na sua defesa, e também com muita limitação técnica do seu goleiro. Isso não serve absolutamente para tirar os méritos da vitória portentosa, da vitória significativa e marcante do Guarani. Mas você me perguntou do Maringá, um time que em 6 gols, veja só, em 6 jogos, tomou 17 gols. Mas hoje foi uma sacola. Verdade, mas já tinha tomado 12, né? Já tinha tomado 12 em 5 jogos. Já tinha uma média maior do que 2 gols, quase 2,5. E hoje chegou a 3. Hoje chegou a praticamente 3, né? 17. Tá ali encostadinho, numa média de 3 gols tomados por partida. É muita coisa, é um time que realiza muito. Tinha feito 13 gols até a 5ª partida. Veja você que o Maringá fez 13, né? E o Guarani tinha feito 7.
Quer dizer, o Maringá tinha feito quase que o dobro de gols que o Guarani. Hoje não fez mais nenhum e ainda toma uma sacola de 5. Então, pelo menos no jogo de hoje, se mostrou um time frágil, mas que também teve a sua fragilidade ressaltada pela belíssima atuação do Guarani. Mas uma zaga realmente que leva essa marca aí disparadamente da pior defesa do campeonato. Para mim, hoje, muito mal o Maringá, leva uma nota 3. E hoje, 11 de maio, arredondando aí, você estava lá, 7 de maio de 2011, há 15 anos, final da Série A2 em Piracicaba, 15 Guarani. Ambos já tinham subido, era o centenário do Guarani. Então, eu decidi quem ganhava o título da Série A2. Tempo normal, 2-2. E aí, teve prorrogação. Eu não me lembro se foi prorrogação. Eu sei que aí foi 2-2. E nos pênaltis, 4-2 pro 15. Quem era o técnico do 15? Moisés Egert, hoje técnico do Maringá. Não sei não se depois de 5-0 ele pode até perder a posição, né, Tigrão? 5-0 é uma coisa muito pesada. Vamos ver a situação do Moisés Egert. Balança igual a anu no fio em dia de vento. Tá balançando. Sei não. Campanha não é pra demissão. Acho ainda, você pode confirmar aí, mas acho ainda que fecha no G8, o Maringá. Tá. Eu acho, com a derrota da Inter, né? Mas... Maringá é oitavo, isso. É oitavo, Maringá. Oitava lá. Mas foi uma sapatada de respeito, hein? Normalmente, esse tipo de coisa em casa, com o time tão vulnerável, com uma estratégia de jogo assim. O time entrou dormindo. Quando ele acordou, estava 3-0. Um olhou para o outro e falou: o que aconteceu? Aconteceu que já fomos dessa para melhor nesse jogo. Já era. Então não sei não, mas pode ser sim que tenhamos novidades aí com relação ao comando técnico do Maringá. Boa semana, Tigrão. Até a próxima. Grande abraço, Edu. Um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Vamos ouvir com o Hélio Cizenando, lá de Maringá. O que foi que ele falou depois da partida? Técnico Hélio Cizenando do Guarani. Hélio, eu queria que você fizesse uma análise da partida, né? Uma das melhores do Guarani dos últimos tempos, 5-0. Eu queria que fizesse uma análise de como o time conseguiu construir uma vitória dessa. Acho que primeiramente agradecer ao torcedor bugrino que esteve aqui hoje, né? Uma noite fria no Paraná. A torcida esteve aqui presente, isso para o jogador, para nós é muito motivante, né? E graças a Deus conseguimos dar esse presente para eles. Em cima da estratégia que nós mostramos para eles, né? O Maringá era um adversário que fazia muitos gols, tínhamos que estar atento a isso, mas vinha tomando gols. Os meninos foram inteligentes, soubemos entender o jogo e hoje fomos efetivos, né? Alguns jogos a gente não estava tendo essa efetividade e hoje fomos efetivos desde o início, né? Os 20 primeiros minutos ali, cada vez que nós íamos na frente, fizemos os gols e continuamos buscando o tempo inteiro, conversamos, os meninos atentos, são jogadores que têm trabalhado muito para conseguir os resultados positivos, entender logo a Série C, para que a gente, jogo a jogo, consiga ir pontuando e pensar estar sempre entre os 8. Hélio, o Guarani hoje é um dos únicos invictos, tem a segunda melhor defesa e o terceiro melhor ataque da competição. O que é que esses números representam para a competição que vai ganhando corpo aí para o Guarani? Acho que para dar continuidade no trabalho, né, reforçar o trabalho dos atletas, eles vêm numa dedicação muito grande, né? Sempre com os pés no chão, cada adversário a gente ter humildade em saber enfrentar cada adversário que nós vamos enfrentar, então acho que isso que dignifica muito o nosso trabalho. Na próxima semana já tem mais um confronto no Brinco, o que você pode falar sobre essa partida e também sobre a importância do apoio da torcida para esse mais um jogo importante? Acho que o torcedor tem ido ao campo, né? Não podemos reclamar, né? A nível de até Série B, algumas equipes aí não colocam o público que se coloca lá. Eu acho que com o resultado, eu acredito que o público vai ser maior ainda. Nós vamos pegar um adversário muito chato, ganhou na última rodada, de um baita treinador que é o Mazola. Temos que ser humilde de novo, trabalhar muito, marcar muito para poder fazer um bom resultado em casa com o apoio do nosso torcedor. Ok, Hélio Cizenando, Guarani 5-0, volto já no Indica a Bola, focalizando a Copa do Brasil. Amanhã, quarta e quinta, tem Copa do Brasil. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Meus amigos, a Série C, então, Guarani é quarto colocado com 12 pontos, depois de Maringá 0, Guarani 5 e depois também de Inter de Limeira 1, Santa Cruz 2. Hoje lá em Limeira, Inter do Matheus Costa. Vamos lá, Paysandu líder com 14, em segundo Brusque 14, em terceiro Amazonas 13, em quarto Guarani 12, em quinto Ipiranga com 10, em sexto Ituano com 10, em sétimo Maranhão com 10, oitavo Maringá com 9. Em nono Barra com 9 também, décimo Floresta com 9, quer dizer, um colado do outro. O campeonato realmente ele é muito irregular. Turno único, serão 19 rodadas, 8 se classificam. Então, esses seriam os 8 se terminasse hoje. 2 apenas serão rebaixados. O Anápolis e o Itabaiana estariam rebaixados. O Anápolis tem 3, Itabaiana tem 2. Só que na Série D de dado, vão subir 6 equipes. 6 vão subir da D para a C. 2 vão ser rebaixados da C da D. Então, no próximo ano, a Série C de Cebola terá 24 equipes. Olha, com referência à Ponte na Série B, é o seguinte. A Ponte é 18ª com 7. Tem um jogo amanhã, hein? Londrina e São Bernardo para complementar a 8ª rodada. Não sei por que o jogo é terça-feira lá. Se o Londrina vencer, ele ultrapassa a Ponte. A Ponte é 18ª com 7 e Londrina é penúltimo com 5. Se der empate, Londrina não ultrapassa. Mas se o ganhar, ultrapassa. E o São Bernardo tá muito bem, né? O São Bernardo é o terceiro colocado. Enfim, e quem é que se encontram segunda-feira no Majestoso? Dia 18, segunda-feira, 19 horas, Ponte Londrina.
De qualquer maneira, vão se encontrar na zona do rebaixamento. Ponte Londrina, campeão em vista da Série C do ano passado, subiram para B e passar um tempinho aí se encontram na zona de rebaixamento. Olha como são as coisas. Olha, fala da Copa do Brasil. Copa do Brasil, lembrando que o jogo do Guarani é domingo, 18h30, Guarani e Ituano, hein? Domingo, 18h30, Guarani e Ituano. Copa do Brasil, é quinta fase, jogos da volta, o jogo da volta, valendo vaga nas oitavas de final. Amanhã, terça-feira, 3 jogos, 19h30, Beira-Rio, Inter e Atlético, aliás, Atlético de Minas, né? Lá em Minas foi 2-1 pro Inter, quer dizer, baita vantagem. 21h30, Mineirão, Cruzeiro e Goiás. Lá em Goiânia foi 2-2. Se der no empate é pênalti. 21h30, no Maracanã, Fluminense e Operário de Ponta Grossa. No Paraná foi 0-0. Jogos da quarta-feira, 19 horas em Caxias, Juventude e São Paulo. No Morumbi foi 1-0 São Paulo. 19 horas em São Januário, Vasco e Paysandu. Situação boa do Vasco, joga em casa agora, só que em Belém o Vasco venceu por 2-0. 19h30 da quarta, Curitiba e Santos. Foi 0-0 na Vila, mas o Neymar vai arrebentar em Curitiba para ser convocado para a Copa. 20h30 da quarta-feira, Mirassol e Bragantino. Em Bragança foi 1-1. 21h30 da quarta-feira, Castelão, Ceará e Atlético Mineiro. O primeiro jogo 2-1 para o Atlético Mineiro. 21h30 vai ser em Londrina, Estádio do Café. Jacuipense e Palmeiras. Jacuipense é da Bahia, mas vendeu o jogo lá para Londrina. O Palmeiras venceu por 3-0 no primeiro jogo, tá super tranquilo. 21h30 no Mangueirão, Remo e Bahia. O Remo numa boa, hein? Em Salvador, o Remo ganhou de 3-1 do Bahia, isso mesmo, hein? Inacreditável, ganhou. E uma super vantagem do Remo jogando no Mangueirão com aquela super torcida. Na quinta-feira, Arena Condá, Chapecoense e Botafogo do Rio, foi 1-0 Botafogo no primeiro jogo. Em Goiânia, Atlético e Atlético do Paraná, foi 0-0 em Curitiba. No Batistão, 19 horas em Aracaju da quinta-feira, Confiança e Grêmio. Primeiro jogo 2-0 Grêmio. Neoquímica, 19h30, Corinthians e Barra de Santa Catarina. Primeiro jogo 1-0 Corinthians. 20 horas da quinta-feira, CRB e Fortaleza. Primeiro jogo 2-1 Fortaleza. 21h30 no Barradão da quinta-feira, Vitória e Flamengo. No primeiro 2-1 pro Mengão. E essa é a Copa do Brasil e aqui você ficou em dia com a bola. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Olha, amanhã nos programas da Band iremos ouvir aí que o super craques Cachoeira e Maranhão, é só esperar. E olha que eu cansei de ouvir gente falando que Maranhão não tinha a menor condição no Guarani, não colocou o nominho aqui, final 2207, mas é por isso que o futebol é gostoso, meu amigo. É por isso que é sensacional, tudo muda. Hélio Cizeranda é inteligente e Maranhão com lampejos de Evair. E marcou 2 gols hoje Maranhão, hein? Maringá 0, Guarani 5. Isso mesmo, 5-0 Guarani. O Boris Darro, Greg de Tigrão comentário, o Breno Beretta nas reportagens. A nossa equipe técnica, comando do Gil Kleber. Lucas Pessoa no YouTube, valeu Luquinha. Sensacional, Elton Grimaldi. Valeu Elton, muito obrigado, meus grandes amigos. Olha, você no YouTube, você que mandou mensagem, você no FM 85,7, nos diversos aplicativos, muito obrigado. Uma grande semana. E agora, próximo jogo é domingo, né? Do Guarani. Guarani Ituano, então domingo.